Ah, sim, deixa eu botar o play aqui. Primeiro, para mim, está sendo uma grande honra e alegria estar aqui, podendo falar com vocês, podendo trazer pela primeira vez, de uma maneira presencial, isso que eu estou fazendo agora. Que, na verdade, já vinha fazendo há um tempo atrás. Né? No offline, eu já vinha fazendo isso há uns 3 ou 4 anos. Basicamente é o quê, gente? A medicina e simbólica versa a respeito do quê? De trazer o médico de volta para onde ele sempre deveria estar. Que é entender o paciente para além de um baço, de um fígado, de um coração, de uma perna, o resto eu não sei, o senhor tem que ir no outro médico. E isso é o que está acontecendo com a medicina hoje. A medicina está fragmentada. E nós, bem como o Carlão falou, a nossa turma, de uma maneira geral, a nossa turma médica, ela sempre teve esse senso de entendimento da integridade do paciente, ou seja, que a gente não é só um corpo físico, a gente tem outras coisas que atuam sobre a gente, começam a atuar muitas vezes no campo conectivo, depois vem para o campo mental e depois acabam no corpo físico, ou seja, o fim da história é aqui no sintoma ou na doença, e que muitas e muitas vezes esses pacientes vão de médico em médico, fisioterapeuta, passa pelo farmacêutico, volta, vai, volta, ou seja, faz um ping-pong 15 anos da vida com a mesma coisa e, nossa, não melhora. Ou melhora um tempo e depois piora, melhora um tempo e depois piora. Acho que todo mundo aqui talvez já tenha passado em algum momento, alguma instância, por uma situação semelhante. E começou a chegar no meu consultório, claro, sempre chegavam. Na parte da cirúrgica, o que acontecia? Era muito fácil, né? Você chegava lá, tirava com a mão e resolvia o problema, né? Só que não era bem assim. Porque daí dava um ano e meio, o que acontecia? A dona Tereza, o seu Pedro, eles voltavam com sintomas semelhantes. Mas, puxa vida, mas eu tirei a vesícula. Mas eu já resolvi o problema, eu já fiz a cirurgia da hernia de hiato, mas e por que tem sintoma de novo aqui? E remédio, etc e tal. Aí o que aconteceu? Aí é aquela história, né? Quando a gente está se distanciando do nosso caminho do self, né? Do nosso caminho do nosso eu maior, o universo vem e te joga de volta para lá. Ó, presta atenção, é por aqui que você tem que ir, e não mais ali. E aí o que começou a acontecer? Começaram a acontecer algumas situações institucionais e realmente de ingerência no nosso trabalho, na parte da cirúrgica mesmo, e que simplesmente iam contra os meus valores inegociáveis em relação aos meus pacientes. Por exemplo, a minha conduta, quem vai tomar sou eu. Eu não vou tomar uma conduta porque o hospital falou XYZ ou porque é o remédio X. Não vou fazer isso. Não adianta. Ou seja, e aí as coisas foram chegando num ponto que eu falei assim, não dá. Não tem como trabalhar assim. Porque a responsável sou eu. Eu vou ser a pessoa que vou estar lidando com aquele ser humano e tudo mais, etc. Ok. Aí eu fui, né, sair dessas amarras, né, e fui trabalhar em outros momentos, em outras instâncias. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ter sintomas. Por isso que eu digo, eu sou o primeiro case do medicina simbólica, por isso que eu posso falar para vocês hoje. Comecei depois da minha primeira gestação, tive meu primeiro filho, ele teve uma intercorrência grave, ficou na UTI um tempo, o Carlão e a Adi sabem, hoje está super bem. Aquilo ali foi um chamado para mim. Naquele momento, eu senti um negócio lá no dia seguinte, eu posso falar para vocês aqui, eu posso comentar. Estava ainda deitada na cama do hospital, ainda estava sob efeito da anestesia, né, da peri, o Klaus estava na UTI e não estava bem, ele tinha sido entubado logo depois que nasceu e estava quase indo embora naquele dia de manhã, 3 drogas vasoativas e tudo mais, ou seja, estava indo embora, né. E aí, assim, eu senti uma coisa, assim, que foi um puxão mesmo, um puxão do peito, umas 7 horas da manhã, e dizer assim, ó, você tem que não ter, você tem que não ter. Aí me bateu um negócio em que eu não consigo dizer, não consigo explicar, não conseguia, agora eu entendo, né? Mas não conseguia explicar como, mas eu só falei pra minha mãe, falei, mãe, me leva na UTI agora, eu preciso ver o Klaus agora, me leva na UTI agora, eu tava meio, né, assim, aí ela me pegou na cadeira de rosa, a gente foi pelo corredor, foi correndo lá. Cheguei lá, sábado, 7 horas da manhã, quem estava lá? A chefe da UTI, passando visita. Um sábado, 7 horas da manhã, a chefe estava lá. E aí ela chegou, eu falei, doutora, por favor, eu preciso do meu filho, eu preciso do meu filho. Aí ela parou assim, calma, cara, calma, vamos conversar. O que aconteceu assim, assim, assim? Aí eu comecei a falar para ela. Falei, olha, eu tive isso aqui, tive um sintoma assim, mas a princípio não parecia nada. De repente eu vi, eu estava em trabalho de parto, eu tinha feito uma cirurgia 2 dias anteriores, eu acho que rompeu a bolsa, eu não percebi. E assim foi indo, né? E ela falou, não, calma lá agora, então vamos começar antibiótico agora para ele. Aí ela ordenou que isso começasse antibiótico, que não estava fazendo até então. E aí eu fui lá, eu conversei com ele e tudo, né, naquele momento. E aí, assim, 12 horas depois, ele já estava sem uma droga vasoativa. No dia seguinte, ele já tinha estabilizado. No terceiro dia, ele já estava recuperando, né? Já estava começando a se mexer, já estava começando a aceitar dieta e tal. Foram mais 11 dias ainda, até ele amamentar e tudo mais. Mas ele saiu.
E aí, assim, naquele momento, eu entendi, aquilo ali não foi nada racional, nada físico, nada que a medicina explica. Aquilo ali foi um chamado. Você vai ser mãe ou não vai? Você vai assumir o teu papel ou não vai? Então, isso foi a primeira coisa que aconteceu comigo. Dali, já houve uma mudança muito importante em relação a como eu via as coisas, a como eu conduzia a minha própria vida, a vida da minha família e dos meus pacientes depois de uma sequência. Depois disso, o que acontece? A gente é jogado do abismo, né? É assim que acontece. Viromante é jogado do abismo, aí puerpério, aquela coisa toda. Aí comecei dor, uma dor que não passava, né? Primeiro era dor lombar, 3 ressonância, tudo normal, não tinha nada, não tem área de disco, não tem nenhum fator compressivo e tal, mas aquilo lá não saía de mim, né? E fisioterapia, e pilates e tal, e nada resolvia aquilo, né? Chegou num ponto que chegou a acontecer isso, gente, de eu estar na minha cama, uma das vezes em que eu levantava para atender meu filho de madrugada, na 22ª vez, né, contei, aquela noite eu levantei 22 vezes, e o que aconteceu? Simplesmente a coluna, aquele estalo, e eu não consegui sair mais de lá. E o que aconteceu? Eu fraturei a coluna, gente. Naquele dia eu tive uma fratura na coluna lombar, levantando da cama, para atender meu filho de madrugada. Então aquilo ali era o seguinte, ó, era assim, ó, pare, agora, pare, não dá mais para você, você precisa olhar para dentro e entender o que está acontecendo, você precisa reestruturar os teus níveis de corpos para você conseguir seguir, senão não vai dar. E aí, claro, eu comecei a buscar, né, a entender simbolicamente o que aquilo significava, né? Quando a gente fala da coluna, só dando um spoiler aí de princípio, quando a gente fala da coluna, a gente está falando do nosso eixo, né? Do eixo de individuação, né? Das serpentes e tudo mais, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Então, o que estava acontecendo ali? Eu tinha uma sobrecarga absurda, externa, claro, né? Mãe, trabalho, etc, tudo aquilo, e eu não estava entendendo, eu não estava sabendo dar o limite para aquilo ali. E aí, o que aconteceu? O corpo gritou. Aí o que aconteceu? 30 dias de colete, parei de fazer tudo, parei de operar, parei isso, aquilo. Tive que reestruturar a minha vida. E o que eu comecei a entender daí? Que muitos e muitos pacientes chegavam assim para mim lá. E aí eu comecei a me aprofundar nesses estudos. O que significa uma coluna que não melhora? O que significa uma fibromialgia que não é bem uma fibromialgia, é um espectro? O paciente já tomou 3 sequências de remédio, tá com os melhores remédios, melhora um pouco e piora, não sai daquela dor. O que significa uma dor na cervical, essa é a outra que eu tenho, né, que de vez em quando aparece aqui, uma dor cervical à esquerda área não tem nada, não tem hernia de disco, não tem estômago compressivo, não tem nada. Ah, é síndrome miofascial. Vai no Pilates, faz infiltração, faz tudo e não resolve. Resolve um tempo e depois volta, resolve um tempo e depois volta. Aí eu entendi, é o ânimos negativo, né, é um personagem da nossa psique. É a nossa energia masculina, né? Todos nós temos uma energia masculina e uma energia feminina dentro de nós, né? Isso, cada um de nós tem essas duas contrapartes. E o que acontece aqui? Existe um desequilíbrio nisso. Né? O ânimos negativo é o quê? Ele vem para te dizer assim, ó, pare agora, pare o que você está fazendo. Você tem que parar e sentir, você tem que receber. Pare de ficar levantando a espada e sair por aí querendo fazer tudo, né? Fazedora, né? Checklist executora, né? Nós somos moldadas assim. Isso eu estou falando de nós mulheres, abrindo parênteses, né? Mas, de qualquer maneira, no homem isso também acontece, né? O homem tem a ânima, que a gente fala, né? Que é a contraparte feminina dentro dele. Sim, exato. É aquela que sente, que percebe, que é sensitiva, literalmente. Mas não é sensitiva no sentido, né? Holístico da coisa. Não, é no sensorial mesmo, é intuição. Então, a gente tem essas duas contrapartes, energia feminina e energia masculina dentro de nós. Maioria das vezes o que acontece? O que a gente tem de sintoma, desequilíbrio nisso, ou desequilíbrio em alguma das outras instâncias que daí nós vamos comentar um pouquinho hoje para entender, certo? E a partir do momento que eu comecei a levar isso para o consultório, obviamente, que não com essa abertura como eu estou comentando aqui com vocês, né? Esse tipo de conversa não dá para ter com todo mundo, né? Mas de perceber que aquele paciente ou aquela paciente começou a entender que, porra, não adianta mais, doutor, eu ficar vindo no ortopedista, no reumato, o cara passa a mesma coisa, é a 5ª vez que a receita é a mesma, né? E aí o que acontece? Dona fulana, a senhora sonha? Né? Aí, de repente, vem uma conversa, né? Daí ela começa a falar algumas coisas e tudo mais. Ah, então a gente tem alguns significados aqui que estão apontando para algum lugar que a gente precisa otimizar. Tem algumas operações que precisam ser feitas. Já vou explicar para vocês como é que isso funciona, né? São os princípios alquímicos sobrepostos à psique,
que Jung, né, o psicanalista Jung, que é o pai, né, da arquetípica e que conseguiu sobrepor maravilhosamente a alquimia, a psique, né, a nossa psique, e trazer os nossos processos de curas trabalhados através disso, ele conseguiu traduzir muito bem isso e eu vou explicar para vocês hoje o início dessa história, como é que a gente consegue entender determinadas coisas. Mas entendo, essa conversa da alquimia, ela sai da medicina. Ela vai para o transcendente, ela vai para a individuação, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de como, por que meios isso acaba se manifestando na gente nos sintomas, e depois a gente entra em, por exemplo, essa ferramenta terapêutica, que é uma das coisas que eu utilizo no meu setting terapêutico hoje, que é, por exemplo, o entendimento dos processos alquímicos associados aos processos de cura, que é onde a gente utiliza muito a simbologia dos sonhos, sintomas e sincronicidades, das três coisas, tá? Então, quem é mais aberto já não vai precisar vir para o corpo, já entendeu no sonho. Quem não entendeu no sonho, o que começa a acontecer? Começa a acontecer coisas na vida. Coisas na vida que se repetem na nossa frente, né? E às vezes a gente não percebe. A gente só vai seguindo, continuando, e não entende o que aquilo quer dizer para nós, né? E aí, em terceiro lugar, os sintomas mesmo que vêm e nos atacam, certo? Então, eu precisava fazer essa introdução maior para vocês aí, né? Entendendo, então o Carlão já falou bastante quem eu sou, né? Mas eu sei que a minha missão aqui, eu sei que é essa, eu sei que é ajudar. Ajudar as pessoas que chegam no meu caminho. É aquela história, né? Aliviar o sofrimento sempre que possível, tratar quando indicado e curar quando for possível disso acontecer. E o que eu percebo hoje? Eu consigo ajudar muito mais pessoas com uma eficácia muito maior, levando isso até elas e trabalhando isso nelas, do que simplesmente cortar e costurar. Não que eu negue passado, claro que não, porque eu aprendi demais e se eu não tivesse aquilo ali, eu jamais estaria aqui hoje falando com vocês. Se eu não tivesse essa experiência, eu não estaria aqui hoje. Eu não conseguiria ter esse entendimento hoje, porque, de princípio, eu lidei com a vida e com a morte literalmente na minha mão mesmo, né? Nas situações mais graves, críticas e tal. Eu trabalhei em emergência há 18 anos, né? Para quem não sabe, o Hospital Cajuru aqui, que é assim, é o fim da linha mesmo, né? É o hospital nível 3, é tiro, porrada de bomba direto ali, né? Então, na verdade, eu não podia nem querer muito acessar isso, né? Porque é muita coisa pesada, né? Que acontece lá, é muita gente que, né, continua circulando ali, e é um pouco complexo. De vez em quando tinha algumas coisas assim, mas a gente não dava, né? Porque não tem como é que eu vou automatizar esse trabalho aqui? Como é que eu vou estar numa sala de cirurgia? Mas muitas vezes aconteceram coisas, né? Mas assim, o fato é que lá a gente não ia muito atrás disso, até por conta dessas situações, mesmo desconhecimento, medo e tal. Mas o fato é que disso veio essa possibilidade de eu poder me abrir para isso agora. E aí trabalhar isso não só em mim, mas nas pessoas que estão no meu caminho, tá? Muito bem. Então, e como que eu constatei isso? Como eu falei para vocês, através do número de pessoas que vem e volta com os mesmos sintomas, né? Que cada 3 anos estão de volta com a mesma gastrite, doutor. Eu acho que eu tô com úlcera dessa vez, doutor. Eu pegava muito isso, né, na gastro, né? Dispepsia. E a gente estuda na faculdade isso. Eu dou aula disso na faculdade. Dispepsia funcional, né? Que aí o que acontece? Fez 3 endoscopias. Aí olha pro médico e diz, dona Fulana, a senhora não tem nada. A senhora não tem nada aqui, ó. O exame está normal, é da sua cabeça. Exato, mas então é o seguinte, então vamos atrás disso, né? Para ver onde é que está na cabeça e por que esse estômago está fazendo uma produção 5 vezes maior de ácido clorídrico. Que é o que acontece, né? No físico, acaba assim. Existe uma alça neuronal que vai fazer isso e que vai acabar trazendo isso para o vivo, né? Vai acabar materializando aquele sintoma, tá? Isso é clássico explicar para vocês, porque como eu lidei bastante com esse lido ainda, né? Como é que funciona, gente? Vou explicar, então, para vocês entenderem como é que esses sintomas vêm e se alocam em determinados lugares, dependendo do que a pessoa tem que aprender, entre aspas aqui, né? Então, exemplo, a gente tem 2 sistemas principais, vou resumir assim bem basicamente para vocês, tá? A gente tem o sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, os 2 autônomos, tá? Então significa, eles funcionam sozinhos. Eles não vão funcionar ao nosso comando, como por exemplo assim, bom, eu quero pegar esse copo. Isso aqui não tem sistema nervoso autônomo, eu estou orientando meu cérebro a isso, tá? O sistema nervoso autônomo vai trabalhar como? Eu vi, vamos dizer assim, eu vi uma cobra lá no mato ali e eu sei que ela é venenosa. O que vai acontecer imediatamente? Eu não vou pensar nisso, mas meu coração vai disparar, as minhas pupilas vão abrir,
A minha circulação vai desviar para as estruturas as quais são necessárias, então para a musculatura para poder lutar, correr, fugir, para o meu coração para eu conseguir aumentar a minha frequência cardíaca, e eu não estou pensando nisso. Isso é autônomo, tá? Muito bem. Da mesma maneira, a contraparte funciona também, que é quem? O sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele é o balanceador disso aí, tá? Então ele funciona como? Ele funciona através da produção de acetilcolina, é o nome do mediador que ele tem. E como que ele funciona? Ele vem justamente para diminuir a ação desse circuito aqui, do adrenérgico, tá? Então, como é que ele funciona? Você viu a cobra, achou que é venenosa, quis sair correndo, e aí viu que tinha um portão lá, ou tinha uma tábua lá, ou alguém pegou um pau e matou a cobra na hora. Ah, pronto, ok, morreu. Aí o que acontece? Aí teu corpo começa a contrabalancear aquele booster de adrenalina que aconteceu, fazendo o quê? Jogando acetilcolina para a corrente sanguínea, certo? Muito bem. Então assim, ó, numa situação concreta, totalmente entendível, e a gente precisa disso para sobreviver. O ser humano, na verdade, chegou até aqui hoje por conta disso, né? Porque lá atrás, na idade da caverna, ele precisava disso, né? Porque às vezes estava lá na caverna, via um leão lá na frente da caverna dele, da família dele, pô, o que ele ia fazer? Partir pra luta, não tinha jeito, né? Lutar ou fugir, tá? Mas o que acontece? Hoje, a nossa vida é diferente, confere? A possibilidade de um leão chegar no portão da tua casa é muito rara, correto? Ok, mas o que a nossa cabeça faz, né? O que o nosso cérebro faz? Ai, meu Deus, eu tenho aquele boleto para pagar, se eu não pagar ele até amanhã, eu vou entrar, será? Eu vou, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o meu filho, ele, tá acontecendo, fatos da vida real, tá? O meu filho tem prova de recuperação hoje, ai, meu Deus, ele estudou, ele tem que ir bem. O que acontece? Isso já te, né? O cérebro, ele não consegue diferenciar um leão no portão da tua casa e uma prova de matemática 2h10 da tarde que vai depender se o filho vai passar ou não vai passar. Os dois têm o mesmo efeito cerebralmente falando, né? Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado naquele compromisso e ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Acontece o quê? Sistema adrenérgico bombando o dia inteiro, né? Olha pro jornal, né? Ai, aconteceu não sei o quê, e bomba não sei o quê. 90% das coisas acabam levando a gente a quê? Né? Ai, meu Deus, esse mundo é terrível. Ai, meu Deus, socorro, me tira daqui. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, o nosso sistema adrenérgico, ele funciona mais de 24 horas por dia, se você permitir. Mas aí o que acontece? Se o teu corpo não tiver esse contrabalanceamento do sistema parasimpático, o que vai acontecer? Tua frequência cardíaca vai estar constantemente acima de 150, 180, você não dura um dia e você infarta. Basicamente, é isso, né? Então, o que acontece? Opa, vamos voltar isso aqui para o lugar. Aí eu vou falar para vocês o porquê que eu estou explicando isso e o que tem a ver com a dor no estômago. Muito bem, vamos lá. O que acontece? O sistema nervoso parasimpático, ele trabalha com um nervo principal. Esse nervo é chamado nervo vago. O nervo vago, falando da anatomia rapidinho para vocês entenderem, ele vem daqui de cima e ele desce pelo lado do esôfago, dos dois lados, e ele vai se inserir lá no final no estômago. Lá no antro gástrico, a gente fala no estômago, no que a gente chama pata de ganso, é o lugar da inserção dele. Uma das ações que ele tem sendo inserido ali no estômago é o quê? Quando ele é muito acionado, ele faz o quê? Ele estimula as células a produzirem ácido clorídrico. HCl. Então você vê, se você está adrenalizado 24 horas por dia, você está recrutando automaticamente o teu sistema nervoso parasimpático. E automaticamente o teu nível de acetilcolina vai subir também para você não infartar, para você não morrer. E aí o que acontece? Pô, a gente acaba tendo efeitos colaterais, lógico, né? Então se eu estou acionando ele diretão lá, o que vai acontecer? O ácido clorídrico, ó, vai jorrar dentro do meu estômago. E não é para eu ter essa quantidade tão grande assim de ácido clorídrico lá dentro, essa mucosa não aguenta isso. E aí quando a gente fala que é da cabeça, pode até ser, mas vai acabar fazendo o quê? Um furo na sua mucosa. Ou vários, né? Gastrite, a dita gastrite nervosa. Isso é dispepsia funcional, não tem nada anatômico, gente. Então vocês entendem? Não existe um problema ali ainda. Mas se você passar 5, 10 anos assim, dali 5, 10 anos, o que eu vou ter? Eu vou ter uma úlcera. Aí eu vou ter um problema. Eu vou ter células que cresceram ali, se materializaram ali dentro de uma ferida, que cicatriza, pode não cicatrizar legal, pode virar um tumor. Vocês compreendem?
Então, quando eu falo para vocês e quando eu tento transmitir essa palavra de que muitas vezes o sintoma vem para o corpo como um aviso, como um sinal, como, ó, pare de se preocupar, pare de achar que você vai morrer daqui 12 horas, 24 horas. Se não pagar o boleto hoje, vai pagar depois de amanhã. Se o filho não for bem nessa prova, vai estudar 15 vezes mais e vai passar na outra prova. Vocês compreendem? Então é nesse sentido. Tá? Isso é só um exemplo, tá? Como esse, a gente tem praticamente todos os exemplos relacionados a sintomas recorrentes dentro da medicina. Só que assim, ó, isso é algo que não era falado até pouco tempo atrás e que principalmente não era linkado a esses outros níveis de investigação, que é o que a gente fala. Então, para além do nível físico, o nível mental, isso é um exemplo de gatilho mental que vai te dar um sintoma, ou às vezes conectivo. O que é? Qual é a relação do conectivo com sintomas crônicos? Campo, gente. Campo eletromagnético mesmo, tá? Por exemplo, você está num trabalho onde você ou não é respeitado, ou vai de muito contra teu chakra cardíaco, né? Vai muito contra os teus princípios básicos, né? E isso começa a fazer rachadura ali no teu campo. E aí o que começa a acontecer? Tua energia, literalmente, começa a ser canalizada para coisas que não seriam ideais, do tipo, você fica lá esquentando tua cabeça na noite anterior, tem que entregar aquele relatório, mas sabe que o cara vai reclamar porque o cara tem uma coisa com você, e pá, e começa, e aí sente aquele peso nas costas. Já peguei paciente assim, mentorada minha, que qual era o problema dela? Cansaço crônico para tudo, não conseguia ter força para nada. E aí o que aconteceu? Ela se aposentou. Quando ela saiu do trabalho, é que ela teve a percepção daquilo e ela entendeu, na verdade, o que acontecia. Aquele trabalho parecia uma bigorna na cabeça dela. Durante 30 anos, ela era professora no Rio de Janeiro da rede pública. Então, vocês imaginam o que era, né? Ela saiu de lá, ela começou a entender e quando ela entendeu, ela curou. Ela melhorou, né? E achava que era tireoide, isso e aquilo, então 500 coisas. Não tinha nada. Não tinha nada. Vocês entendem? Então, isso é um exemplo do conectivo, do terceiro nível de investigação, certo? Então, eu falei algumas coisas para vocês aqui, para entender como é que isso funciona. Algumas coisas eu vou passar para que vocês entendam, né? Só passando rapidamente. Tá, e como é que eu investigo o primeiro nível, o físico, concreto? É a nossa medicina tradicional. É o que a gente faz no dia a dia, né? Eu vou fazer... Bom, eu tenho um sintoma, eu tenho uma dor, eu tenho um quadro que eu preciso investigar, é claro, eu vou investigar. Normalmente, anamnese, exame físico, exame pertinente. Achou a doença? Vai tratar, lógico, né? Claro, vai tratar alopaticamente. Mas, se eu não tenho a causa etiológica que a gente fala, o exemplo clássico aqui é aquele, eu tenho dor na coluna, nas costas, mas eu não tenho hernia de disco, eu não tenho sintoma compressivo. Não tenho nada ali acontecendo. Então, peraí, então onde é que está isso aí? Qual é o segundo nível? Qual é o terceiro nível? Daí a gente vai atrás disso aí, tá? No segundo nível é que a gente tem que entender daí, então, que existem outros corpos, né, que a gente está cada dia amplificando esse estudo. Isso é visto de várias maneiras, eu não vou entrar nesse espectro aqui, porque eu vou dar um passão para vocês entender da parte terapêutica, mas eu tenho que entender que essa raiz vai ter que ser trabalhada em um desses corpos, muitas vezes, né? E o terceiro nível, que eu falei para vocês, é o nível conectivo, que é o nível de campo mesmo, né? É o teu campo eletromagnético, campo do coração, campo dos nossos corpos, das outras pessoas, do ambiente onde você está. Acredito que talvez, se vocês não perceberam isso, comecem a observar. Não tem aquele lugar que você entra às vezes e você fala assim, nossa, cai o ombro até. Meu Deus, que pesado, né? Ou começa a bocejar, dá um sono, né? Não é do além, né, gente? Isso não é do além, né? Então, isso tudo tem razão, tem um motivo para estar acontecendo, né? Isso você tem que pensar daí já no entorno, não só em você, tá? Então, esse é um exemplo. O nome disso, gente, disso tudo que eu estou explicando para vocês, né? Hoje, até existe uma especialidade médica que trouxe isso e começou a trazer isso para dados no concreto. Isso é muito incipiente, isso ainda está assim, em passos de nenezinho, aprendendo a andar, mas já existe. Exemplo típico, Covid. No Covid,
Tem trabalhos e mais trabalhos falando sobre a resposta inflamatória das pessoas relacionadas ao nível de estresse daquelas pessoas. Isso é um exemplo, isso aí, marcador, medidor e prognóstico, melhor ou pior, dependendo do nível de inflamação crônica que essa pessoa tem. Quando a gente fala de inflamação crônica, do que nós estamos falando? Do sistema adrenérgico em ação. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Tem um nome na medicina isso. A gente estuda muito isso na cirurgia, mas isso acontece em qualquer momento da gente. Por exemplo, se a gente sofre um acidente, imediatamente essa cascata acontece. Se eu estou pensando, naquela situação terrível, que o meu cérebro entende assim, nossa, tem um leão ali, você vai morrer, essa cascata é acionada imediatamente. Então, se você vive uma semana assim, é uma coisa. Agora, se você vive 20 anos assim, o que acaba acontecendo? Teu corpo vai responder. E aí ele vai responder aonde e como? Vai depender do que você tem que aprender. Pode vir como uma gastrite, pode vir como uma doença, um espectro de doença autoimune que ninguém acha qual é, porque não é lúpus, porque não é artrite reumatoide, porque não é fibromialgia, não fecha para nenhum. Pois é, mas tem alguma coisa que está te inflamando cronicamente. Será que não é aqui? Será que não é ali? Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que começar a otimizar, certo? Então o nome dessa especialidade é psico, neuro, imuno, endócrino, biologia, tem até o biologia, é tudo junto que nos traz em marcador sérico, molécula, resposta inflamatória, e aí você pode levar isso para qualquer lugar da vida, tá? Por exemplo, síndrome X ou síndrome plurimetabólica, o que ela é no final? É uma grande inflamação que repercute em vários lugares. Tá? Então é só o começo isso aí vai vir mais coisa pela frente ainda, tá? Estou trazendo para vocês essas percepções, tá? Isso tudo eu expliquei para vocês, tá? Como eu falei para vocês, os estados emocionais, eles vão trabalhar nessas circuitarias neuronais e isso vai levar para o sistema nervoso autônomo, que vai levar à liberação de citoquina, hormônio, imunomediador, e isso vai poder trazer lá no final respostas físicas, sintomas, e se você não prestar atenção, não entender, não for na base dessa causa, isso vai se tornar uma doença. Sim, tá? Tô dizendo que toda doença veio daí? Não, nem posso falar isso aí, tá? Mas o fato é que cada vez mais a gente percebe. Existe um começo para aquilo. Existe um começo, tá? E aí a gente vai expandir para vários lugares. E isso acontece no campo interno, vai se espelhar no campo externo, né? Então, como eu falei para vocês, se a gente, por exemplo, não tem uma blindagem, uma proteção de campo, por exemplo, né? Se a gente não trabalha isso dentro da nossa mente, se a gente não seta a nossa circuitaria neuronal de uma maneira eficaz já de manhã cedo, o nosso dia acaba sendo vamos dizer assim, comprometido, né? Pela circuitaria neuronal adrenérgica. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar isso, gente. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente consegue trabalhar nesse plano aqui, isso. Começar a fazer as mudanças aqui. E aí, isso vai se tornar o nosso modus operandi. Isso vai se tornar aquilo que nós somos, lá no final, em última instância, tá? Mas é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, microatitudes diárias, onde a gente coloca isso, criação de hábitos e microatitudes diárias em direção àquilo. É como eu digo, a circuitaria do viver, que é a outra circuitaria, e não a do sobreviver, tá? Essas duas, elas têm um outro nome, tá? É a circuitaria, entre aspas, aqui, do medo, e a circuitaria, entre aspas, do prazer ou da recompensa, a gente fala. Mas não é aquele prazer assim, não é aquele prazer, aquele bolo de chocolate, vou comer, vou comprar, não é isso, tá? É o prazer efetivo, é o prazer nas pequenas coisas da vida. É o prazer de levantar de manhã e ver que está respirando e que está tudo bem. É o prazer de você levantar de manhã e ter aquela imagem linda. De repente você vai no teu jardim e tem uma flor linda que abriu lá. Nossa, que presente é esse, né? Então é nesse sentido, tá? E isso, gente, é treino psíquico. Isso é hábito. É a gente que tem que fazer isso. Né? Como a gente sempre fala assim, eu vivo reclamando. Reclamar é clamar de volta para você. Se você faz isso, você vai chamar mais e mais e mais. Isso, exemplo, tá? E ao contrário, também vai ser verdade. Só que é o que eu digo para vocês, isso é um treinamento. Isso é um treino psíquico. É isso que eu faço com as minhas mentoradas lá no Medicina Simbólica. Eu explico isso para elas, a gente entende aonde que as coisas... aonde está o ponto a ser quebrado, né? É aí que está. Onde é que está o ponto de quebra desse modus operandi sobreviver e aonde a gente começa a mudar esse disco para o modo viver.
Tá? Resumidamente é isso aí. Então a gente tem várias coisas, né? Mecanismo fisiológico, tem os fatores genéticos, tem o ambiente de convivência, o ambiente familiar, as amizades. Gente, ambiente é muito importante. Por isso, por exemplo, isso aqui é muito importante. Um conjunto de pessoas que está aberta a falar sobre isso, aberta a escutar sobre isso, que pode trocar ideias num outro nível de conversa. Isso é maravilhoso. Agora, de repente, você vai chegar lá e falar com o teu vizinho, falar com a comadre, com o padre, ela vai lá e você está louca? Você está louca falando isso? Nossa, comigo... Né? Mulher, o que é isso? Né? Seguinte, então, beijo, tchau, pronto. Né? Aí, blindagem emocional e é sobre isso, entendeu? Então, a gente consegue otimizar a nossa vida dessa maneira, tá? É uma escolha, gente. É uma escolha, basicamente. No final, acaba sendo isso, tá? Bom, e além disso, qual é o teu material de interesse? Qual é o teu nível de conexão com espiritualidade, conexão com a transcendência? Tudo isso vai afetar. Vai afetar o quê? O campo, a mente e o corpo. As três coisas, tá? Muito bem. Então, já falei para vocês aqui, né? Não vou entrar em relação a esses detalhes, porque é exatamente o que eu falei para vocês, da situação do lutar e fugir, o circuito de sobrevivência, não é? Circuito adrenérgico, né? Vai te levar a cansaço, as doenças vão se desenvolver daí, né? Aí aquela história, se a gente entende bem isso, a primeira coisa está feita. Você enxergou. E como diz, né, a Sêneca, só o que é visto pode ser curado. Só que também faz parte da cura o desejo de ser curado. Muitas pessoas vêm e isso não é para mim. E voltam para trás. Já aconteceu com gente bem próxima minha, inclusive. Né, começou a ler Jung, né, o livro vermelho, leu não, isso aqui não é para mim, não, obrigado. E continua lá, né, descontrolado e tal, aquela coisa. Mas ok, é uma opção, é uma escolha. Isso é uma escolha, né? Então, a gente entende que primeira coisa é ver aquilo. Você viu, agora você tem chance de agir sobre aquilo. Mas é claro que vai depender de se você quer ou não, né? Tá? Então, como é que a gente faz isso, então? Os prazeres que eu comentei para vocês, né? Isso tem que falar muito bem para os pacientes para eles entenderem. O que de tão bom faz esse circuito do prazer ou do núcleo accumbens, né? Que a gente fala que é esse circuito que vai mudar os nossos hábitos e lá, em última instância, vai mudar a nossa vida. E muda mesmo, gente. É isso, é sobre isso, tá? Esse circuito, ele produz NGF, que é fator de crescimento neuronal, e BDNF, um fator neurotrófico cerebral. Resumindo para vocês, não precisa saber decor, mas o que ele faz? Ele aumenta a capacidade dessa circuitaria neuronal e ele aumenta o número de neurônios. Sim, é fato. Isso descobriu-se agora, né? O neurônio não acaba e morre mais. Você tem condição de modelar e de criar novos neurônios dependendo do quanto você usa essa circuitaria. Agora pensa, se você vê todo dia TV, o dia inteiro, jornal, etc., toda essa coisa arada aí, o que acontece dia após dia com o teu circuito adrenérgico? O do medo, né? Joga uma adrenalina ali. Joga mais uma adrenalina daqui a pouquinho. Um cortisol ali, uma adrenalina, um cortisol. Então, isso aqui fica hipertrofiado. Isso vai te inflamar cronicamente, resumindo. Agora, se você consegue, por exemplo, trabalhar esse outro circuito, essa outra circuitaria, o que vai acontecer? Essa circuitaria vai ampliar. E é como eu falei para vocês. É um dia, depois do outro, depois do outro. Quando você vê, você está vivendo assim. Você está vivendo e não sobrevivendo. Então, é possível? É. Totalmente possível. Isso é neurociência, gente. Isso é neurociência, tá? Mas tem o sutil junto, claro, né? Que é como? É para chegar lá. É como é que eu chego nessa conclusão, então, no fim das contas, né? Tem mais um detalhezinho antes da gente entrar nessa parte de ferramentas terapêuticas nisso, né? Que são as mitocôndrias, né? As mitocôndrias nossas também estão sendo muito estudadas agora, porque... O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a coisinha da célula que é a usina de energia da célula. É a partir dela que a gente produz o ATP, que vai virar energia, que vai nos dar energia para o músculo funcionar, para a gente respirar, para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia. O material genético da mitocôndria, ele é matrilinear. Ele vem da mãe, as mitocôndrias, tá? É exclusivamente matrilinear. O que acontece? E o que isso tem a ver, né, na verdade? Quando você tem... Aí são várias questões, né? Várias, não vou entrar nesse detalhe hoje, né? Mas desde a ancestralidade, né? Essa questão da energia do feminino totalmente desbalanceada, né? Falando entre homens e mulheres, isso é no geral, tá? Mas não vou entrar nesses detalhes hoje, conversa para outro momento. O fato é que as mitocôndrias
vamos dizer assim, overused, né? Muito necessitadas, muito estimuladas, elas vão acabar gerando, em última instância, o que a gente chama de estresse oxidativo, que é um outro tipo de estresse, que não é um inflamatório. E esse estresse oxidativo, ele tem a capacidade de alteração do DNA celular e mitocondrial. Então, ele não é só inflamação, 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 de repente fez uma úlcera, se aquela úlcera cicatrizar errado vai virar um câncer. Não. Aqui é assim, a mitocôndria trabalhando, alterou o DNA. E aí, o que eu posso ter a partir daquilo ali? Uma neoplasia, por exemplo, um câncer. Então, aqui a gente está falando de outras coisas, tá? De outro setting de doenças, tá? Displasia, neoplasia, fibrose e as doenças físicas, tá? De várias instâncias, mas, por exemplo, câncer, autoimune, coronária, ginecológica. Isso vai ser a expressão física desse sistema estressor crônico relacionado às mitocôndrias. Então, são duas situações diferentes, dois settings principais. Inflamação crônica para o sistema adrenérgico e estresse oxidativo que vai alterar a mitocôndria lá no final, tá? Papo médico fica por aqui, né? Porque agora nós vamos entrar nas outras instâncias para resolver isso, certo? Muito bem. Ok, mas como é que eu faço esse negócio resolver? Como é que eu trabalho isso em mim para que eu consiga sair desse circuito do sobreviver e entrar no circuito do viver? E aí sim a minha vida acabar se modificando e eu conseguir, por exemplo, entre aspas, proteger meu corpo, né? Porque a gente já tem várias coisas além de nós mesmos, né? Então a gente precisa saber equalizar isso. Bom, então ok. Desde o início disso, hábito com propósito e microatitude diária em direção a este modus operandi. O que acontece na prática, gente? Tá, mas como assim, Carla? Criação de hábitos. Vou explicar mais pra frente, não é o objetivo principal da nossa palestra, mas eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. Mas na prática, o que acontece? Eu tenho mais e mais estímulo para a neurogênese e a neuroplasticidade do circuito dos pequenos prazeres, do núcleo accumbens, né, daquele circuito, entre aspas, aqui do bem, e eu vou fazendo, em contrapartida, o desuso, né, eu vou diminuindo o uso diário até que eu esqueça que existe, esquecer não dá, né, porque a gente sobrevive por conta disso, mas não tem mais a necessidade de ser tão pungente assim, eu vou diminuindo o uso da circuitaria neuronal adrenérgica, a do medo, tá? Então, eu consigo trabalhar isso no meu dia a dia. Nós aqui, a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia. Só que, claro, vai demandar o quê? Determinação, paciência, propósito, né? Tudo isso. A gente vai falar sobre isso mais além. Isso vai fazer o quê? Com que haja brotamento e poda neuronal desse circuito aqui, ó, do bem, do núcleo accumbens. E aí, o que vai acontecer na prática aqui para nós? Vamos ceifar essa circuitaria adrenérgica, passar o machado nessa circuitaria adrenérgica. Isso que eu estou falando para vocês é uma imaginação ativa. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar o machado e vou... Não, né? Simbólico. Isso é simbólico, isso é uma operação alquímica, gente. Isso é uma separatio. Nós vamos falar dela já já. Porque é assim que a gente consegue lidar simbolicamente com isso e consegue trazer para o concreto. Como é que isso vai se manifestar no concreto? Atrofia desse sistema e brotamento e poda neuronal melhor do outro sistema. Tá? Ou seja, é a conexão do mundo sutil com o mundo concreto na nossa frente. E está na nossa mão fazer isso aí. Agora, é claro, mas eu não sei fazer isso. Claro, lógico. Então, calma, né? A gente está estudando para justamente trazer isso aí para vocês, tá? Muito bem. E aí a gente sai da matriz, assim, na Matrix, né? Como é que eu fortaleço? Então, assim, ó, rapidamente falando, que daí nós vamos entrar em como eu identifico isso através das sincronicidades e dos sonhos. Então, como é que eu faço isso? Então, de uma maneira bem en passant, bem rapidinha. É de uma maneira simples, gente. Começa de uma maneira muito simples. Qual é essa maneira? Rituais de reconexão com você mesmo. Ah, tá, mas como assim? Isso é muito vago. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu faço? Eu estou fazendo isso já faz, sei lá, 4, 5 anos. É todo dia. Ninguém vai me tirar disso. É sagrado. Ai, mas precisa de um altar, precisa de uma missa, precisa de uma... Não, nada disso, nada disso. O que eu faço? A primeira coisa é entender assim, quem você é em relação ao biorritmo. Você acorda bem cedo? Você acorda mais ou menos? Você fica melhor à tarde? Ou você é uma pessoa notívaga, né? Rende mais, faz tudo melhor à noite, né? Então, isso é o biorritmo. Então, primeiro eu tenho que entender qual é o meu. Vou dar meu exemplo. Eu sou matutina extrema. 5 e 10 da manhã, estou de pé lá. Às vezes eu recebo uns downloads ali no sonho, já acordo antes, já vou entendendo o que é, beleza e tal. Aí eu vou pro dia, tá? Ok, o que eu faço então? Quando eu acordo, primeiro, não acordo com despertador. Porque pense bem, o que é o... O que vai fazer no teu corpo imediatamente?
Adrenalina. Olha que maravilha. O primeiro booster do dia é o quê? Uma chuva de adrenalina. O que vai acontecer com as outras 4 horas do seu dia? Você vai ficar trigado na adrenalina. Então, esse momento, gente, esse limbo entre sono e vigília, e à noite, vigília indo para o sono, cara, esse momento é importantésimo. Ele é um momento de ouro na nossa vida. Porque isso vai ajudar a setar a nossa circuitaria. Então, primeiro, não uso despertador. Já não usava antes, mas agora, menos ainda, né? Então, eu acordo, às 5 e pouco da manhã, eu já sei que é esse horário. O que eu vou fazer? Levantar da cama direto? Não. O que eu faço? Aqui comigo, faço uma imaginação ativa, é o nome disso. Isso é uma das ferramentas que Jung utilizava para levar todo o corpo dele, físico, sutil, né? Para um lugar, entre aspas, ali, o teu lugar de segurança ou a tua casa, né? Você constrói isso na tua cabeça, é o reino intermediário, é o nome disso, né? A gente tem corpo físico, a gente tem a mente e a gente tem o reino intermediário. O que é o reino intermediário? A alma, ânima. Que a religião, a medicina, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas isso foi ceifado de nós há muito tempo atrás. Não, isso não existe. Isso está fora de nós. Então, Jung fala não só está dentro, como a gente pode criar isso aqui, a gente pode amplificar isso dentro de nós. Então, o que eu faço? Faço essa imaginação ativa também. É coisa rápida, é 3 minutos, gente. 3 minutos, entrei nesse lugar, tô lá, dou oi pro meu pessoal ali, tudo da psique, né? Tudo da minha psique, tá? Então, falo com o meu guardião, meu ânimo ali, para aí, tomo as instruções e tal, e saio dali. Pronto, acabou. Fecho a porta, no caso não é uma porta, é um muro de era, né? Limite, né? Muro de era, simbolismo, né? Fecho aquilo ali e pronto. Aí, levanto. Levantei, o que eu faço? Levantei, desço a escada, aí o que eu vou fazer? Vou ligar a chaleira para ferver a água. De manhã, acendo a luz? Não. Porque para mim é importante. Não. Trabalho assim. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu pego um incenso, eu intuo um incenso, eu sou do cheiro, isso é importante. Quando você vai fazer esse momento de reconexão, tenha algo que estimule algum sentido físico. Seja ele tato, olfato, audição, visão, textura, o que for. Tenha algo que estimule esses sentidos aqui no corpo físico. Então, o meu caso é cheiro, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá, já intuo um incensinho ali, tô com a minha velinha acesa, uma vela para mim é sempre importante, gosto, né? Intuo o meu incensinho, liguei a chaleira, com aquele fogo ali eu já acendo o meu incensinho e já vou ali fora no jardim. Então, no jardim tem uma árvore bonita lá, faço minha postura de conexão, agradecimento, acabou. É isso que eu faço. São 5 minutos. Aí eu começo o dia. Aí você vai estar, mas e tudo bem? Mas o que isso, qual é o recado que isso manda para o meu cérebro? Através dessa imaginação ativa, através desse cheiro, através desse fogo. Qual é o recado que manda? Tá tudo bem. Não tem nenhuma emergência. Ninguém vai morrer. Ou seja, o que acontece? Minha circuitaria do núcleo começa. Beleza, tá tranquilo. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ter espaço para a criação. Energia criativa. Receber. Intuir. Ela trabalha assim. Não tem como ela trabalhar ali no automatizado, trabalhar tudo na pressa, tenho que sair correndo, nem estou pensando o que eu estou fazendo. Vocês entendem? Então, assim, eu faço isso de manhã, logo depois que eu acordo, e eu faço isso logo antes de dormir. A última coisa que eu faço antes de apagar as luzes lá embaixo e subir pro meu quarto. É a última coisa que eu faço, tá? E aí, o que acontece? Lá no final, antes de eu dormir, daí de noite, o que eu faço? Minha imaginação ativa, pro mesmo lugar, tá? Se eu não estou muito cansada, que às vezes eu durmo direto e menos já vou sonhar, mas fora disso, faço imaginação, tô no meu lugar lá e acabou. E aí, o que acontece com isso? O teu cérebro indica para você, tá tudo bem, pode dormir tranquila, pode sonhar, pode receber os recados. Isso desbloqueia a nossa capacidade de lembrar dos sonhos. Por quê? Porque todos nós sonhamos. Muitos falam, não, eu não sonho, faz anos que eu não sonho. Mentira, sonha. Sonha, só que está bloqueado. Por que está bloqueado? Porque você não está dando espaço para isso. Você está tão no concreto que você não está dando espaço para isso. Como é que eu dou espaço? Começa assim, ó. Começa assim. Então é assim, ó, rituais de reconexão, faça isso de manhã cedo e de noite antes de você dormir, nesses horarinhos mesmo. Não precisa ser nada grandioso, nada, nossa, extremo, oh meu Deus, e altar. Não precisa. Com você mesmo, reconexão com você mesmo. Da maneira que for melhor para você. Agora lembra, alguma coisa que faça o teu sentido físico trabalhar. Então, tato, olfato, textura, audição, etc. Certo? Isso é o começo da jornada. Isso é o começo, tá? Vocês vão ver. Mas assim, não adianta fazer um dia e 3, não. É todo dia.
É todo dia. Por quê? Porque é assim que o teu cérebro vai começar a entender aquilo, vai amplificar essa circuitaria e vai podar, dar machadada na outra, tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês sobre os velos, incensos e tudo mais. E aí, gente, vou trazer para vocês o seguinte. Então, entendido essa dinâmica e como os sintomas e doenças acabam aparecendo na nossa vida muitas vezes, depois de anos a fio de uma situação assim, assado, etc., ou várias, né? Ou a gente se acostumado com esse sistema, né? Porque é isso aí que acaba acontecendo com a gente muitas vezes. A gente usa algumas ferramentas que vão nos ajudar no entendimento da raiz desses sintomas. E quando você vê essa raiz, você vai saber o que fazer para cortar essa raiz. Tá? E o que é isso dentro do meu trabalho aqui? Então, como é que eu faço isso para além de investigar a parte clínica, entender toda a parte mental e conectiva do paciente? Como é que eu trabalho isso com eles, né? Que isso é outra coisa para a gente conversar. Então, eu vejo isso através dos sonhos que essas pessoas me trazem, quando elas sonham, quando elas anotam, quando elas têm isso, né, mais claramente ali com elas, ou mesmo só o começo daquilo, né? E aí, através disso, a gente vê quais são as operações alquímicas que estão acontecendo ali. Ou seja, o que eu preciso, qual é o meu próximo passo, como eu devo agir para resolver a situação X, Y ou Z. Então, eu vou explicar para vocês agora alguns princípios sobre a alquimia. Já ouviram falar? Estudaram já sobre isso? Sim? Já? Sim? Ok? Também, beleza? Então, vou explicar rapidamente como é que isso funciona e como que os sonhos muitas vezes vão indicar isso pra gente. E vou falar uma coisa pra vocês, não é só os sonhos, né? Não são só os sonhos. Por exemplo, sincronicidades do dia a dia, depois que você já fica esperto, ligado, você já pega na hora, né? Por exemplo, cortou o dedo 3 vezes essa semana no mesmo lugar. O dedo direito, o indicador da mão direita, né? 3 vezes, aconteceu comigo. E aí eu não tinha ainda esse conhecimento, depois eu entendi. Em 3 meses na minha casa, quando eu estava nessa transição, sendo jogada do abismo, né, para entender, mulher, para com isso, não é aqui para você, você tem que ajudar as pessoas de outro jeito. Em 3 meses na minha casa, 3 pessoas, incluindo eu, quebrei o pé direito. E o meu filho quebrou o pé direito, e o meu outro filho quebrou o pé direito. Os 3, em 3 meses, quebraram o pé direito. Pé é o que nos põe no chão, é o que nos ajuda na jornada, lado direito, racional, do tipo, quebrar, fratura, corte, etc. Separatio, tipo, se separe dessa crença, saia disso, não é pelo racional. Daí eu falei, óbvio que eu não entendi isso na hora, né? Lógico que todo um caminho para eu entender e chegar naquela conclusão, né? Mas a vida traz pra gente. Os 3 precisaram... 3, né? 3, número do inconsciente, né? Na cabala, né? Então a gente já vai falando de outras coisas daí, né? Mas só para vocês entenderem, a gente vai sobrepondo as informações, tá? Muito bem, então, falando dos princípios alquímicos um pouquinho e como os sonhos, né, podem nos ajudar nisso, né? Deixa eu colocar a apresentação aqui. Tá bom. Porque senão ele fica batendo aqui, vai dar um barulhão. Tá legal. Mudou? Pronto? Tá, muito bem. Então, falando sobre alquimia, então, a gente tem... alquimia, na verdade, isso existe há muito tempo atrás. Muito, né? Muitos milênios atrás. Essas informações já vêm sendo passadas, né? Vêm sendo passadas de milênios também. Mas isso não é, vamos dizer assim, muito colocado em cena, não é muito discutido, não é muito falado. Porque é uma coisa profunda. É algo muito profundo e, principalmente, é libertador. Porque depois que você consegue entender sobre isso, que você compreende esses princípios e principalmente consegue compreender isso dentro da psique, gente, é maravilhoso. É maravilhoso, porque assim, você entendeu o recado, né? Agora caiu 3 copos aqui na semana. Já entendi, tá. Já. O que eu estava pensando na hora? Era a questão X e Y. Já entendi, tem que me separar disso aqui, acabou, né? É a planta que morre, né? É o sonho com cemitério, com cadáver, com morte, né? Amputação, né? Já entendi. Isso aqui tem que morrer. Né? Mas não é morrer físico, né? É o morrer no simbólico, né? Essa parte de mim já não é mais pra mim. Tem que deixar aí. Então, às vezes eu comento com as minhas mentoradas, elas mandam pra mim, teve uma que teve um sonho assim que foi, como eu digo, né? É lindo, né? Depois que a gente entende, né? Ela sonhou vendo ela dentro do caixão e a terra indo em cima, mas ela estava num momento, e o que aconteceu? Esse caixão estava onde? Tinha uma árvore muito grande, e ela estava sendo enterrada embaixo daquela árvore, e aquela árvore estava muito frondosa, ou seja, ela estava se desfazendo daquela parte dela, né? Era um contexto difícil da profissão e tal,
esse sonho é um sonho de mortificatio, a gente fala, né? É a operação da morte dentro da gente. Mas o que... Aí ela contou pra mim e falou assim, nossa, que lindo, né? Eu pensei comigo, olha que sonho, e tal, pá. Ela adorou também, porque ela também, né, tem esse entendimento. Mas se você vai falar isso aí no consultório, olha, dona fulana, que maravilha, a senhora sonhou que a senhora tá morrendo, né? Você fala, ai, meu Deus, socorro, alguém vai morrer. Não, não é assim, né, gente? Não é sobre isso, tá? Mas precisa ter esse entendimento. Então, eu vou dar os primeiros passos para vocês aqui, para que vocês consigam compreender isso. E aonde isso vem para nós? Vem aí, o nosso inconsciente. O nosso inconsciente se comunica com quem, gente? Se comunica com outras instâncias, se comunica com o nosso eu superior, né, com o Imago Dei, se comunica com os outros planos, com o Criador, né? Isso independe de religião, independe de crença, isso vai além disso aí, sabe? E por esse motivo é que às vezes isso aí foi meio, né, fragmentado, tolhido, etc, tá? Muito bem, então esses conhecimentos, eles são ancestrais pré-cristiânicos, eles implementaram essas mudanças de consciência e transmutação em direção à individuação, ou seja, sair do ego e ir para o self, né, para o nosso eu maior, Imago Dei. Segundo, desde lá de trás, né, o primeiro alquimista, o pai, né, um dos pais da alquimia, Hermes Trismegisto, Paracelso, Jung, tem vários outros. Jung acabou sendo um alquimista, por quê? Porque ele traduziu isso na nossa era moderna. Ele fez o compilado da obra dele lá no final, é sobre isso. Ele passou por essa experiência, ele descreveu aquilo, ele trouxe isso em toda a bibliografia dele e culminou no que a gente chama o Livro Vermelho de Jung, que saiu agora há pouco e que é um material muito rico. Eu até estou lendo um outro agora, que é Jung, o curador ferido de almas, né, falando do Chiron, né, do arquétipo do Chiron, o curador ferido. Nossa, é maravilhoso. Aí ele explica da biografia dele, explica da ruptura dele logo cedo, lá com a parte do luteranismo, e daí o entendimento de Deus, e depois ele foi para aquele momento em que ele estava sozinho, e foi ali que ele teve as visões, imagens e tudo, e ele conseguiu fazer essa sobreposição, tá? Então, o material que eu trago aqui, ele é mais relativo a isso. O alquimista, vamos explicar assim, ó, o alquimista, ele é um observador, acima de tudo, tá? Ele é um cara que vê o que está acontecendo. Quando a gente fala dessa alquimia, essa que eu trago aqui para vocês, ela não é aquela alquimia dos produtos, do mercúrio, do chumbo, do ouro, né? Isso é simbólico para nós aqui na psique. O mercúrio, o mercurial, é a sombra, é a coisa densa, é o material a ser trabalhado dentro da psique. Depois a prata já é um primeiro momento de otimização daquilo ali. E o ouro lá no final, ele não é ouro, né? O pessoal ficava intrigado lá atrás, nossa, vai transformar o chumbo em ouro, como é que o cara vai fazer isso? Não é sobre isso. É sobre a tua transmutação dentro da psique. É você atingir o teu ouro, que não é o ouro de tolo, é o ouro da psique mesmo. Ou seja, é você se libertar de várias outras coisas, através dessas operações, e chegar mais próximo do teu self, da tua individuação, tá? Muito bem, então a gente tem fases diferentes, operações diferentes, elas estão relacionadas a processo de cura psíquica na evolução da consciência. Eu posso dizer isso para você, eu estou vendo isso, eu vejo isso. Todos os dias no meu consultório, todos os dias no meu trabalho, e cada dia eu tenho mais certeza disso. Que a cura real, a cura psíquica mesmo, a cura da pessoa, ela está relacionada ao entendimento desses processos alquímicos e à realização dessas operações alquímicas. Só que isso é na psique, gente. Isso é na cabeça, isso é no simbólico. Às vezes tem que concretizar? Tem que. Por exemplo, às vezes tem que chegar num ponto de uma separatio, um divórcio, às vezes tem que. Às vezes não tem jeito. Às vezes você fez tudo lá na tua mente, né? Digamos que você tem esse conhecimento já, né? Você fez todos os cortes, todas as secções, blindou tudo que tinha que blindar, mas ainda assim não deu. Bom, ok, tem que concretizar. As situações, por exemplo, aonde, vou dar um exemplo aqui que acaba acontecendo, né? As pessoas, por exemplo, não veem mais motivo de viver ou não conseguem sair daquela situação, né? E aí chegam, às vezes, a tomar atitudes drásticas, né? Do tipo tirar a própria vida, etc. Isso é a concretização de uma mortificatio. Ou seja, aquela parte da pessoa tinha que ir embora, não estava mais sustentável aquilo naquele mundo, mas a pessoa não entende isso. A pessoa não consegue fazer essa mudança, essa transmutação. Então, acaba acontecendo. Parte do coração, mesma coisa. Calcinatio, operação do fogo, né? Ou seja, é deixar queimar aquilo que é a expectativa tua, mas que não vai ser assim. Entenda, ego. Não vai ser assim. Aí o que acontece? A pessoa não entende. E ácido clorídrico, pirose, úlcera, né? Os sintomas gastrointestinais.
Ela traz aquilo, ela concretiza aquilo daquele jeito. Estão entendendo? Estão seguindo o raciocínio aqui, mais ou menos? Então tá. Então assim, a gente consegue sobrepor todas essas coisas e o nosso entendimento, assim, ó, se amplia milhões. Para você conseguir o que de fato está acontecendo com aquele paciente. O que de fato está acontecendo naquela casa, naquele ambiente, naquela família. Você consegue enxergar isso e mais, vai além ainda. Se você tem a informação do teu inconsciente, ou seja, se a pessoa sonha e você entende esse simbolismo, o inconsciente te dá direção, ele te dá diretriz. Ó, é aqui, ó. Exemplo aqui, um outro exemplo aqui, tá? Muito tempo atrás, sonhei com meu pai, num palco, pá, de repente com a perna direita amputada. Meu pai, no caso, né? Então, ou seja, autoridade interna, né? Essa autoridade interna que tá te chicoteando, ela tem que morrer. Amputação, né? Mortificatio. Então, assim, mas é o pai... Tá... Não. É uma estrutura psíquica sua. É a sua autoridade interna. Que tem que parar de ficar dando chicotada na sua cabeça. Pare com isso, desfaça disso. Então, o sonho vem e te traduz aquilo ali. Porque calcinado, vou explicar para vocês agora, vocês vão entender em relação aos sonhos mais ou menos como é que é, tá? Então, esse material, ele é maravilhoso, ele tem, ele tem assim uma profundidade incrível, então eu trouxe algumas coisas aqui para a gente compreender sobre o que está falando. Só de você ver as tábuas alquímicas em determinados livros, você já fica horas ali, entendendo a sobreposição do que tem ali para trabalhar dentro de nós mesmos, é isso mesmo, dentro de nós mesmos, tá? Então, uma das coisas que vem trazida, né, separa a terra do fogo, né, a concretude da chama interna, o sutil do imperfeito, docemente com grande engenho, sobe da terra ao céu e daí regressa à terra, solve e coagula, ou seja, as coisas são cíclicas, as coisas começam, terminam, quando elas terminam, coisas morrem, mas é para dar lugar a coisas novas que vão vir nesse lugar. É o dito solve e coagula, e recebe todas as forças superiores e inferiores para isso. Então, enquanto você está passando na jornada lá em cima, receba o que vem de instrução. Enquanto você está passando na jornada aqui embaixo, entenda o que tem que ser feito, o que tem que ser coagulado, entenda qual é a próxima etapa, tá? Assim obterás toda a clarividência do mundo, e toda a obscuridade se afastará de ti. Então, é através dos sentidos para chegar no intelecto, e com isso você acaba evoluindo para uma consciência redentora, autodeterminada e livre. A palavra é essa, gente. Livre. Livre. Quando você conhece isso aqui, quando você entende essa linguagem, que é um alfabeto, né? Essa simbologia, esses símbolos, eles são um alfabeto do nosso inconsciente. É assim que eles comunicam. Ele não vem e fala para você, tira essa ideia da sua cabeça que não vai dar certo. Não, o que ele faz? Ele faz você sonhar com um incêndio dentro do elevador. Daí você fala, entendi. Agora, quando você entende, tá, ok, né? E assim vai, tá? Muito bem. Então, a gente tem, dentro desses princípios, tem algumas tábuas aqui que eu trago, né? Da viagem de Hermes Trismegisto. Veja, pelas águas do inconsciente, com o caduceu, com o ovo, tudo isso tem simbologia própria, né? O que significa o ovo, a vida infinita, as serpentes, a kundalini, né? A ascensão da energia sexual, mas não é a energia sexual né? Da questão do sexo, não. É a energia ctônica, a energia, entre aspas, caótica, escura, do feminino. É assim que essa energia trabalha. A energia do masculino é uma energia solar, para fora, espada, fazer, ação. A gente tem que ter esse equilíbrio das duas. E isso vem nos sonhos dessa maneira para nós. Em como entender qual a porcentagem de uma e outra que eu tenho que usar. Quando eu tenho que pegar a espada e separar. Quando que eu tenho que ficar quietinha aqui no escuro e esperar, na minha nigredo. Né? Não tome atitude nenhuma nesse momento. Pare e pense, pare e fique ali. A luz vai vir no momento certo. Mas você tem que entender essas etapas para conseguir trabalhar isso dentro de você. Aqui a união dos opostos, o Sol e a Lua, como a gente estava falando, né? O masculino e o feminino na coniúctio, né? Operação de conexão. Temos ela inferior, temos ela superior, vamos falar sobre isso. Quando a gente atinge a nossa, entre aspas, plenitude, é quando existe esse equilíbrio dentro de nós. Do masculino e do feminino em conexão. É saber utilizar essas duas energias no momento certo e na hora certa. E também na hora certa saber colocar na gavetinha. Né? Chega de espada, chega de ficar fazendo, não. Pare um pouco, receba, é seu, né? Falando do ponto de vista
feminino. E aqui as 4 esferas, os 4 elementos principais. Então, esse é só um exemplo, né? Como eu estava falando para vocês aqui, ó, sobre as serpentes, né? Que sobem, né? Que vão rumo aonde? Vão rumo à individuação, aonde elas ascendem pela coluna, pelo nosso eixo, né? Isso é a conexão do inconsciente coletivo com o teu inconsciente individual, né? Então, por exemplo, dentro dos sintomas, onde é que a gente traduz isso? Aquela pessoa que tem muita dor de cabeça, dor aqui atrás, dor na nuca, né? Tem algum problema ali, uma doença degenerativa de tronco cerebral e tudo mais. O que é isso para Jung? O que é isso, né? É a conexão do inconsciente coletivo com o seu inconsciente individual. Existe um tilt aí. Ou você está se deixando levar demais pelo inconsciente coletivo, ou você nem está em contato com o teu inconsciente individual. Por exemplo, tá? Estão entendendo? Estão seguindo? E vai ficando um pouco complexo mais, né? E aqui a gente tem as etapas, as fases, olha lá, ó, né? No submundo, né? No submundo, né? Ou seja, no lugar das sombras, as pessoas são 7 guardiões, o poço, né? Onde a gente tem, poço de onde jorra o quê? Água, vida, etc. Então, são várias coisas, eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, mas cada tábua, ela tem inúmeras camadas de entendimento, quando você avalia e analisa cada uma. Mas, Carla, como que se estuda isso? Eu nova aqui falando aqui, né? Eu nem comecei direito, né, bem dizer, esse estudo em relação a todo o resto. Mas como é que eu faço isso, então? Como é que eu me aprofundo nesses estudos? Então, essa base tem que ter, né? Entender essas fases iniciais, essas operações iniciais, entender o que significa nos sonhos. E daí como é que eu faço? Eu faço isso de maneira oracular. Vou dizer para vocês o que eu faço. Eu abro um livro, um dos livros que eu tenho lá, eu abro um livro e vem a tábua. Aí o que eu faço? Eu observo essa tábua. O que é a tábua? É a figura. Tábua alquímica é a figura. E eu vejo ali o que aquilo está querendo me dizer naquele momento, assim, tá? Então, esse estudo, ele não precisa ser um estudo, né, assim, concreto, tá? Isso é muito mais sutil, tá certo? Muito bem. Então, a gente tem umas fases, vou dizer aqui para vocês o início delas, para que vocês compreendam de uma maneira genérica, tá? Tem outras também, tem coisas mais aprofundadas, mas nós não vamos entrar aqui nesse espectro, porque com esse conhecimento aqui a gente consegue tomar de base para entender os sonhos, por exemplo, tá? Então a gente tem a chamada primeira fase, a nigredo, né? É o que a gente chama a noite escura da alma, né? Os alquimistas chamavam assim, é o portal da escuridão. É o primeiro portal, o portal das sombras, tá? É onde a gente vai entrar em contato ou com aquilo que a gente não quer ver, ou com aquilo que a gente nem sabe que está lá. E que muitas vezes a gente não enxerga na gente, a gente projeta no outro. E a gente vê no outro, mas está em nós. Então, é um momento, entre aspas aqui, de escuridão, né? Então, como é que vem isso nos sonhos, de uma maneira geral, né? Ele vem através de sonhos de noite, ele vem através de sonhos com sombras mesmo, com vultos, com monstros. Tem alguns animais que têm essa simbologia de sombra, dependendo do contexto, tá? E o que isso indica para nós nesse momento? Tem um negócio aí, ó, que você tem que enxergar e tem que lidar. Tem uma sombra aí, ó, né? Uma parte que você não está querendo ver em você, mas que você precisa enxergar e você precisa trabalhar isso aí. Seja isso em relação a você mesmo, em relação ao relacionamento com outra pessoa, com a família, com o trabalho, etc. Esses sonhos vão trazer isso pra gente. E se a gente não entende isso, começa a vir as sincronicidades, começa a faltar luz. 3 vezes na semana falta luz na tua casa, né? Ou acontecem outras coisas assim. Então, o que acontece? Esse momento é o momento que muitas pessoas concretizam como depressão. Traduzindo para a parte médica, muitas vezes a nigredo é um momento que tem um diagnóstico de depressão. E aí o que acontece? O que os médicos fazem no geral? Ok, passa remédio, tudo bem, às vezes tem que tomar, claro, lógico, tem que tomar. Mas é assim, ó, vocês já perceberam que muitas vezes tem pacientes assim que melhoram um tempo, passa 3, 4 meses, cai de novo. Aí o remédio, a dose e tal, tem que fazer terapia, blá, blá, blá. Aí a pessoa vai no terapeuta e o terapeuta fica assim, né? Rodando na mesma coisa. Ah, veja, mas isso é complexo. Então, pois é, eu sei, né? E aí os sonhos da pessoa estão apontando aquilo, né? Então, é sonho com mortificatio, é sonho com fezes, é sonho com sombra, é sonho com cobra num contexto ruim. Cobra pode ter vários contextos, inclusive positivo, mas no momento é aranha, é sonho com formiga, é sonho com barata. Isso são sonhos de nigredo. Isso é um indicativo. Ó, você tem que trabalhar isso aqui. Cada uma dessas coisas que eu falei para vocês tem um significado, do ponto de vista
junguiano. Tá? Claro que tem muitas maneiras de observar, mas a gente comenta nesse sentido. O que acontece com essa pessoa? E essa pessoa não sai daquilo. Essa pessoa fica lá, ó, anos, e troca um remédio, outro remédio. Por quê, gente? Isso é outra coisa que eu falo sempre. Porque, bem da verdade, você pode ter ajuda de muitas coisas, mas o verdadeiro trabalho é interno. Não adianta. O trabalho é da gente com a gente. Então, se a gente tiver, por exemplo, um conhecimento assim e conseguir compreender isso melhor, nossa, isso facilita milhões. Por exemplo, você não vai, então, cair num quadro assim e vai achar, meu Deus, não tem saída. Não vai ter fim. Calma, vai. Isso é uma etapa. Lembra? Solve, coagula. Alguma coisa tem que morrer para que outra coisa consiga vir no lugar. Mas não precisa acontecer isso no concreto. Você pode identificar isso lá dentro de você no teu simbólico e trabalhar aquilo ali. E ceifa o que tem que ceifar. Deixa embora o que tem que ir. E segue. Então, essa etapa, eu estou aqui para falar para vocês. É uma etapa. É a Nigredo. Tem outra coisa depois. A segunda etapa é a albedo. É a fase que a gente fala, fase de clareza mental. É a clareza da mente, clareza de visão. Então, ou seja, você está naquele lugar, não está entendendo nada, está no meio daquele escuro, não enxerga nada. Tem algumas coisas que a gente pode lançar a mão para nos ajudar, daí depende muito de cada criança, etc. Mas, anyways, tem até arquétipos que a gente pode trazer, isso aí que enxergam no escuro mesmo, né? O fato é que chega num ponto que você entende aquilo. Opa, peraí, não, calma, para. Por isso que eu digo, não tome decisão na Nigredo, né? Assim, não se divorcie na Nigredo, não mude de casa na Nigredo, não, calma. Para, espera, assentar, entende o que tem que trabalhar, entendeu aquilo, opa, está começando a surgir uma luz no fim do túnel. A albedo é a segunda etapa, é a clareza da mente, é a transição. Nesse momento, como é que isso se manifesta nos sonhos pra gente? São sonhos, então, com céu claro, neve, prata, lua, né, prateada, ou seja, são sonhos claros, de dia, né, a coisa está vindo para o consciente. Eu estou conseguindo entender aquilo ali. Ah, é isso aqui, ó. Aí você sonha isso com o contexto que você tem, com a pessoa que tem que resolver, etc e tal, e aí você começa a fechar esse quebra-cabeça. Nesse momento da albedo, é que você consegue entender qual é o trabalho a ser feito. Qual é o trabalho? O trabalho é o químico interno, né? Aqui você entende. Ah, então aqui eu posso começar aqui. Então tá, eu já entendi. Eu tenho sonho também ali, adaga, espada, etc, né? Então, são prateadas, né? De uma maneira geral. Ah, eu tenho que executar uma separate com essa crença aqui. Operação de separação. Cortar esse fio aqui com essa pessoa, cortar esse fio aqui com essa situação, cortar esse fio aqui com esse contexto meu. Exemplo, tá? Então, na albedo você tem isso. É o segundo portal que a gente fala, né? E o terceiro e último, terceira fase, falando do ponto de vista simplificado aqui, né? É a rubedo, que é a fase da compleição. É a fase onde se atinge a plenitude, a paz de espírito, né? Vamos falar assim, em outras palavras, né? Onde você está no teu melhor, né? De execução naquilo ali. Você está trabalhando com o coração. É o teu chakra cardíaco que está assim, ó, aberto para o mundo, tá? Então aqui, geralmente, o que você sonha? Laranja, vermelho, dourado, tesouro, joia, é tudo de bom, né? Coagulate, comida, né? No sonho, realização, completude, abundância e prosperidade. Aqui, gente, é o que a gente chama o estado de fluxo, que a gente fala. É o estado onde a gente está plenamente no modus operandi viver e no circuito da prosperidade. É aqui, ó. Ah, mas aí a gente fica para sempre ali? Não, gente, não. E muitas vezes a gente tem coisas acontecendo em paralelo. Por exemplo, eu posso estar numa rubedo no trabalho e numa nigredo no relacionamento. Eu posso estar numa rubedo em relação à minha situação material e posso estar numa nigredo em relação ao contexto do meu corpo, por exemplo, da minha saúde. Estou com uma doença vigente e tenho que sair daquilo ali. Isso é uma nigredo. Vai passar. Mas a gente tem que entender qual é o significado daquilo ali. Tá? Então, as três fases principais são essas, tá? Aqui a gente tem a observação dentro das tábuas alquímicas delas, né? A nigredo, a rubedo e a albedo. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, que são várias determinações, né? O dragão de 3 cabeças, né? A serem lutadas, né? O dragão, quando ele representa a sombra, tá? Aqui a gente tem evolução dessas fases,
chegando aqui já no pós-mortificatio, aqui chegando já no entendimento ou na abstração da energia da Lua e do Sol, o rei, né, no caso, a rainha e o rei. Isso são algumas das representações, tá? Ah, mas eu vou sonhar com isso no meu sonho? Não, gente, não. O inconsciente não faz isso. Ele traz das maneiras mais diversas possíveis isso para nós, né? Com Yukt você vai sonhar de várias maneiras, você pode sonhar até com fruta, varia demais isso, vai depender muito de como o inconsciente conversa com você. Tem o paciente, por exemplo, que o inconsciente dela conversa muito com ela com número. Todo sonho dela tem uma sequência de número, tem um número no elevador não sei o que, vai no apartamento X, é aquilo ali, papapá, é o telefone, muito número. Tem outra que sonha muito e o inconsciente dela conversa muito em relação a animais, aos animais e ao acontecimento com eles. Ela quase nunca sonha com pessoas, ela sonha com ela e alguns animais, né? Então isso varia demais, isso varia muito, tá? Não é sempre a mesma coisa, tá? Isso tem que cuidar, né? Se você for analisar do ponto de vista simbólico, etimologicamente a gente tem muita coisa para analisar, né? Então tem que cuidar um pouco com isso, que às vezes a coisa fica muito parada, muito estanque no negócio, aí não é bem aquilo, tá? Então tem muitas coisas que podem acontecer junto com a gente. Bom, as operações são o que devemos fazer, né? As fases são aonde estamos. As operações são o que devemos fazer para ir para a próxima etapa. Aonde eu devo agir para eu ir para a próxima fase, né? Para a minha transmutação, porque o nosso objetivo final é esse, né? É a nossa transmutação. É a gente melhorar, evoluir, né? Chegar mais próximo do self, do criador, do imago Dei, como queira falar, tá? Então, nessas operações, a gente tem muitas também, né? Mas eu vou falar as principais aqui para vocês, só para a gente entender como é que elas são, porque daí os sonhos têm muito a ver com isso, né? Com como isso vem traduzido para nós. Então a gente tem solútil, operação da água, calcinátil, operação do fogo, sublimátil, operação do ar, separátil, operação da espada, né? Coagulátil, operação da terra, fazer, trazer para o material, coniúctil, que é a operação de conexão, ou conexão inferior, coniúctil inferior, nossa conexão com outras pessoas, outros ambientes, etc. E a coniúctil superior, conexão da gente com a gente mesma, a nossa energia feminina e masculina, né? A mortificatio, já falei para vocês, a operação da morte. Putrefátil entra dentro da mortificatio, vamos dizer assim, a coisa apodrecer, é a coisa degenerar para dar o espaço para outra coisa vir. Isso ali vai virar adubo na terra. É só pensar na natureza, gente, é só pensar nos ciclos. Isso funciona assim com tudo, tá? Purgatio, né? Jogar para fora é pus, né? Então são só alguns exemplos, tem várias outras ainda, tá? E o que é o pulo do gato aqui, né? A gente pode ter mais de uma operação alquímica acontecendo em mais de um momento da nossa vida. O que o inconsciente vai dar para nós de diretriz? Você tem que fazer isso ali agora, aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Então, às vezes você está assim, ai meu Deus, eu estou preocupada com o final do ano, com isso, com aquilo, e o teu inconsciente fala, não, olhe para o relacionamento, não, olhe para o trabalho. Teu sonho não tem nada a ver com aquilo. E você ignora, e fica pleno pensando em outra coisa, drenando energia porque não devia. E aí o que acontece? Aí você começa a ficar exaurido, né? Cansado o dia inteiro, né? Não tenho energia para nada. Exemplo, tá? Então, se a gente consegue entender o início desse material, cara, isso facilita demais a nossa vida. Vou falar para vocês, entender sobre isso e trazer isso para nossa vida faz com que a gente sofra muito menos, tá? A palavra é essa, a gente sofre muito menos para tomar as atitudes e decisões que têm que ser tomadas. Basicamente é isso. Assim, sem dó. Por quê? Porque a conversa com a tua parte mais importante, com o teu inconsciente. E o teu inconsciente, ele tem uma conexão direta com quem? Com o Criador, com o Imago Dei. Tá? Então, ou seja, eu desconfio, não sei, eu acho que eu vou ouvir fulano, eu acho que eu vou ouvir ciclano. Então, se você tiver esse conhecimento, você consegue ouvir você mesmo. Numa versão mais evoluída, melhorada, né? Então, faz toda a diferença, tá? Bom, então lá. Solútil é a operação da água, né? Solútil, dissolver. Dissolver crenças, gente. Basicamente é isso, tá? São coisas que não cabem mais ali. E você achava que era daquele jeito, mas não é. Padrões que não são mais, tá? Então, isso é a fase da dissolução de crenças que não cabem mais naquele momento.
A Solútil, ela trabalha com emoções, tá? Sonho com água, oceano, cachoeira, lago, chuva, né? De dia, de noite, etc. Sonho com água. Essa noite mesmo, ou noite anterior, que sonhei com isso aí também, com tsunami, mas né? Tá acontecendo muito, tem muita gente sonhando com isso nesse momento, agora isso está acontecendo mesmo, né? Então, sonhos com água, mar, oceano, que é o inconsciente, né? O mar das emoções, isso é o trabalho com o inconsciente, quando você tem isso, ele está apontando para isso, olhe para isso, olhe para dentro de você, para o seu inconsciente, entenda quais são as emoções que você tem que trabalhar naquilo ali, tá? Choro constante, copioso, sabe aquela coisa, ai meu Deus, estou chorando, só quero chorar, o puerpério, né? Baby blues, né? Depois que o neném nasce, a mulher chora, chora, chora ali. Gente, aquela mulher não vai existir mais. Sua vida acabou ali, é outra vida agora, você é outra pessoa, você tem... Quanto antes você entende isso, mais fácil fica. E é através do quê? Da dissolução. Não é que você tem que matar aquela mulher, não, porque você ainda é essa pessoa. Mas você está pulando de nível, você está evoluindo, então você vai dissolver alguns traços que não cabem mais nessa nova vida. E você vai evoluir a partir disso. Então, é no emocional, baby blues, por exemplo, choro e tudo mais, né? Nas sincronicidades, falando do dia a dia, quando você entende aquilo assim, ó, é aquele vazamento, filtração, que, porra, você conserta e ele volta. Aí você conserta e ele volta. Olha lá, a cara dura. Você conserta e ele volta. Ou seja, peraí, o que está acontecendo aqui? Aonde é que é esse, né? Vamos dizer, aonde é que é esse vazamento? É no banheiro? É no quarto? É na cozinha? Cada uma dessas coisas tem um significado. Quarto, o lugar mais íntimo da psique. O banheiro é o lugar onde a gente manda embora o material tóxico e é onde as transmutações acontecem, vaso alquímico. Cozinha, coração alquímico da casa. É onde as operações acontecem. Então, cada lugar desse vai ter um significado, você entendeu. Opa, peraí, mas então se está vazando, que crença que eu tenho que dissolver que não está cabendo mais aqui em mim? Né? Não é sempre, tá, gente? É como eu falo, é um prisma de visão. Uma vez vai acontecer uma infiltração, tá bom, ok, pode ser. Né? Agora, assim, 3, 5 vezes no mesmo lugar, você vai, corrige e tal e tal. Exemplo, tá? Mofo, sombra para lidar, né? Já limpou o teto 15 vezes e a coisa continua. Sombra. O que está acontecendo aqui que eu preciso, ir lá para minha Nigredo, entender o que está acontecendo, me separar, matar o que tem que matar, cortar o que tem que cortar, dissolver o que tem que dissolver para eu sair disso aqui. E aí é incrível, as coisas melhoram. É impressionante. E não só na vida, mas no corpo, gente. Os sintomas melhoram também. E aí que entra a minha parte médica aqui, que eu lido com isso aqui, que as pessoas, para quê? Para que elas melhorem esses sintomas que elas têm. E o que acontece? Está acontecendo isso. Comigo e com as outras pessoas ali, né? Muito bem. Tem uma outra coisa também, né? Tem algumas vezes que a coisa chega na concretude, como eu falei para vocês, a pessoa não consegue sair daquilo e ela concretiza a operação, né? Então, a solútil concretizada, para nós, assim, a tradução, é o alcoolismo, né? A pessoa que é etilista, ela tem a tristeza e ela não consegue dissolver aquilo ali dentro dela. E ela acaba fazendo o quê? Bebendo, tomando, né? Tomando, né? E aí acaba o quê? Acaba o fígado lá na frente, sofrendo, cirrose. O que o fígado tem a ver simbolicamente falando? Emoções de ira, raiva, etc. contidas, não trabalhadas, mal trabalhadas, saindo do concreto, né? Falando do ponto de vista simbólico, tá? Então a gente começa a fazer a conexão desses pontos aí, certo? E aí eu trabalhei com transplante 4, 5 anos. Vou dizer para vocês, é isso aí. É isso que acontece, tem um padrão muito claro. Isso aí. A pessoa não consegue sair daquela, a pessoa não consegue dissolver aquela crença. E aí, o que ela faz? Bebe para dissolver, né? Então ela concretiza a operação, tá? E é no emocional da pessoa que tem que resolver aquilo. Um exemplo, né? Bom, para traduzir para o paciente, então, o que eu falei para vocês. Como é que eu entendo isso dentro do sonho? Bom, mar, como é que era o mar? Que cor? Profundo, raso, escuro, de noite, de dia, água cristalina, água barrenta, turva, não vejo nada. Contexto diferente, vai ter uma simbologia diferente para entender aquela pessoa, então tá turvo, bom, então tem coisa aí que tem que trabalhar. O mar tá lindo, cristalino, maravilhoso, estou numa praia, maravilha, teu inconsciente, tá pleno dizendo para você, segue que é por aí, tá? Então assim a gente vai otimizando. Em relação ao tipo de imersão, por exemplo, a pessoa sonhar com chuveiro é uma coisa, limpeza. A pessoa sonhar com banheira é outra coisa, imersão, batismo. Exemplo, tá? Então, isso aí tem muita variância, né? Mas só para vocês entenderem. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, em relação não só a essa operação, mas a
todas, né? Quanto antes a gente entende e executa, menos a gente sofre. Isso é fato. Ficar batendo de frente é pior. Mas aí a questão é assim, pô, eu não sei, eu nem tenho ideia disso. O que vai acontecer? O universo começa a mandar pra gente de outras formas. Começa no sonho, não entendeu no sonho? Sincronicidade. Não entendeu na sincronicidade? Vem no sintoma. Vem no corpo. Vem no material. Tá? Então é isso que eu digo, melhor é entender, né? Entender aquilo ali de uma vez e pronto, né? Segunda operação, calcinate, operação do fogo, operação do ego, né? Deixar queimar aquilo que não é teu. Não é, mas eu queria que fosse meu, mas não é. O resumo da ópera é esse. Não é. O ego quer, mas não é o caminho do self. Queima, é assim, tá? Ele queima e ele separa, o fogo faz isso, o fogo separa o material escuro da pedra branca, né? Da cal, da pedra pura. Ou seja, o que é verdadeiro, é teu e é pra você, vai ficar. Isso vai ficar. Pode queimar o que for em volta. Aquilo é teu, vai ficar. Aquilo é o caminho do self. Agora, as outras coisas, vai tudo embora. Ashes to ashes. Queima mesmo, vai pra cinza, tá? Então é isso que acontece. Vem a pedra branca, né? Que é o resto que é bom. E daí sim a gente passa pro próximo nível. Mas enquanto a gente não entende isso, fica batendo na nossa cabeça isso aí, né? No sonho, na sincronicidade, etc. É o pão que queima, comida que queima, né? Na tua casa lá, tá fazendo comida, 3 vezes a semana queimou comida. E, pô, eu tava ali, eu tava prestando atenção, né? Então, presta atenção, né? Os sonhos, como eu falei pra vocês, com fogo, incêndio, né? Determinado lugar, determinada situação, pessoa, etc., tem a ver com essa operação, tá? Então, os sonhos, incêndio, lugar quente, abafado, sensação de abafamento, né? Esse sonho que eu tive, que eu falei pra vocês, era quando eu tava entendendo essa questão do ego se separar mesmo. Sonhei que tava pegando fogo dentro do elevador, com castiçal no andar do prédio. Tava pegando fogo ali, eu falei assim, eu que não vou entrar nisso aí, tchau. Saí, mas eu entendi. Entendi ali na hora. Falei, pronto, é isso, né? Bom, os sintomas relacionados ao fogo, gente, né? Azia, refluxo, dor abdominal, tem a ver com o plexo solar, com o chakra umbilical, que a gente fala. É como você transmuta a energia externa. É o que entra dentro de você, o umbigo, né? Sabe, do popular tapar o umbigo, né? É aquela história, né? Isso acaba se traduzindo, muitas vezes, em sintomas. E tem a ver com o quê? Com a nossa expectativa ou a nossa idealização, mas que não vai de encontro ao nosso self. Então não adianta, você pode fazer o que você quiser, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, ou seja, entenda logo, isso não é pra mim. Pronto, acabou. Tá? Claro, obviamente tem todo um nivelamento, então quer dizer que eu vou desistir de tudo? Tá? Não, gente, não é assim. Isso aqui é sutil, né? Isso aí o teu inconsciente vai falar pra você, tá? Muito bem, então resumindo, é o famoso desapega do ego. O resumo é esse, desapega do seu ego, não adianta. Isso tem muito a ver com a pessoa que tem necessidade de controle e comando. Do tipo, é assim a minha... Eu vou dizer, é assim, ó. Aí vem o consciente e diz assim, não é, entendeu? Não adianta. Aí você fica sofrendo com aquilo ali, tá? Muito pouco a gente controla, né, gente? O fato é isso. Algumas escolhas, na verdade, a gente controla. Então, fogo aquece e destrói também, né? Aquela história vai depender de como você nivela ou modela. É o equilíbrio do ego, basicamente é isso, tá? Sublimátil, continuando, outro elemento, operação do ar, né? Como assim operação do ar? Operação do mental, né? A pessoa está muito nas ideias, pouco na ação. Existe um equilíbrio nisso? Claro. Isso é necessário muitas vezes? Com certeza, né? Esse sonho com sublimátil geralmente é assim, é tipo, saia do olho do furacão. Geral, né? Saia do olho do furacão. Veja isso como observador. Não esteja no meio do caminho ali, não. Saia da situação, vá para as nuvens, vá para o ar, tá? Resumo seria isso, certo? Mas a gente precisa sair daquilo, como eu falei para vocês. Nesses sonhos, muita variância. Transporte aéreo, você tá voando, aquele sonho clássico da gente voando, né? Quando a gente tem, é tão bom, né? Sonho com pássaro, sonho com flutuação, tá? Então varia muito na simbologia, mas geralmente diz relativo a isso. Sintomas da sublimátil, né, sintomas de quando essa operação é que você tem que realizar e você não está realizando, tem a ver geralmente com propriocepção, visão e audição, sentidos de orientação no mundo, né? Propriocepção como? Aquela coisa, andando, né, alternância de marcha, por exemplo, né? Tô com a base mais alargada, tô com desequilíbrio, né? A tontura, a vertigem, né? O labirinto, né? Labirintite, né? Tem a ver com isso, tá?
Nessa sinalização, o que está querendo dizer para você? Saia do olho do furacão. Olhe de fora. Saia do problema, saia. Veja onde é que você está, saia daquilo ali. Olhe de cima a situação para entender o que está acontecendo naquele momento, tá? Exemplo. Coagulatio, operação da terra. Operação do fazer, do trazer para a matéria, né? De fazer, sair do ramo das ideias e concretizar as ações. Nesse sentido, o que acontece? Como é que isso vem, né? Ele vem com vários indicativos para que você coloque a mão na massa, faça, aconteça, realize aquilo ali. Mas a questão primordial aqui é, todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas tem um bloqueio nessa operação aqui. Por quê? Porque quer fazer perfeito. Porque não admite imperfeição. Porque quer que a coisa saia linda. Então eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo para todas as minhas mentoradas, tem muita trava nisso nelas. Coagular é imperfeito. Gente, é terra, é lama, é barro, é molde. Aquilo jamais vai ser perfeito. Traga para o mundo, materialize, faça. Vá lapidando ao longo do caminho. Então os sonhos muitas vezes vão nos indicar dessa maneira. Sonho com terra, barro, você andando naquela estrada, você pegando nisso, fazendo jardim, estando num lugar cheio de planta, tá? Lama, reunião, outra coisa importante, reunião em torno da mesa, sonho com comida, restaurante, um bifezão, né? Coisa linda. Aí a questão é assim, eu pego aquilo, eu como aquilo, eu partilho aquilo, ou não, eu não consigo pegar aquilo, por exemplo, né? Coagulatio emperrada, ou não, estou realizando aquilo ali, né? Doce, sonho com doce, bolo, torta, etc. Isso é muito bom, isso é sinal de prosperidade, isso é sinal que a coisa está vindo. Mas daí entenda o recado e faça o que você tem que fazer. Se você tem que fazer alguma coisa ali, faça a tua parte. Faça, traga para o concreto. Ah, mas eu queria que fosse assim. Mas não é. Só faça. Só faça e veja. E veja acontecer. De uma maneira geral, o que acontece? Fluxo. Entra no fluxo de prosperidade. É isso que acontece, tá? Então, o entender isso é maravilhoso, né? E agora, o que acontece? Quando, por exemplo, a gente tem uma coagulatio emperrada, que a gente fala, né? A operação, né? Ou seja, por N travas, você não consegue trazer aquilo para a matéria. A trava maior, geralmente, que eu falei para vocês, é o perfeccionismo, né? Eu quero fazer lindo, né? Senão não vou fazer. Não vou nem começar. O que acontece? Isso acaba muitas vezes traduzindo em sintomas, né? O sintoma clássico de compulsão alimentar, né? A pessoa materializa aquilo, a pessoa não consegue trazer ali o congresso, o que ela faz? Ela come, mas eu sou ansiosa, né? Sim, Isso é sintoma de ansiedade? Claro que é. Mas o que tem por trás dessa ansiedade? Aí é que tá, entendeu? Com o que você tem sonhado? Com um banquete lindo e tal, e você não consegue chegar e pegar? Aí o que eu faço de manhã? Eu vou lá e como 3 bolos. Exemplo, né? Tá? Então, isso acaba se traduzindo. Muitas vezes vem para o concreto, tá? A gente observa muito isso. Isso é um padrão, é outro padrão de sintoma relacionado à operação alquímica, tá? Essa conversa é profunda, gente. Vocês estão pegando aí, né? Mas, como eu falei, não posso ter essa conversa com a maioria das pessoas. Mas é fato isso, gente. A gente observa o padrão e é isso, né? Então, qual que é o nosso papel? É destravar isso aí. Filho, seguinte, traga para a terra. Faça. Não precisa ser perfeito. Vai lá e faça. Faça aquilo, poste isso, faça aquilo. Eu tenho muita mentorada que é assim, né? E que acaba se resolvendo ao longo do caminho. Então, tem que entender, é imperfeito, não adianta. A gente aprende no processo, gente. É dar valor à jornada, ao processo e não ao resultado. Às vezes, você vai 3 passos para frente, vai dar 2 para trás, mas está tudo bem. Isso é fluxo. Se você está nesse entendimento, isso continua sendo fluxo. Você consegue continuar no teu caminho e as coisas vão acontecendo, tá? A outra operação que a gente tem, separatio, operação da espada. Para quem não conhece, o Cristo cortador, né? Dos evangelhos apócrifos, né? Que da Bíblia ali foi um pouquinho retirado, né? Depois do Concílio de Trento, aquela coisa toda. Tem algumas coisas aí que são, né, complexas, mas assim, existem imagens assim, né? É o que sempre fala, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, etc e tal. Não vou entrar nessa polêmica, né? Mas o fato é que o que isso quer dizer simbolicamente, né? Se separe daquelas coisas que não fazem parte mais de você. Corte o fio tóxico com aquilo que não está mais no teu caminho, que está segurando a tua evolução. E isso é complexo às vezes, eu entendo, eu sei. Isso às vezes demanda cortar com
Situações próximas, pessoas próximas, crenças próximas, não significa trazer para o concreto, gente. É isso que eu quero dizer para vocês. Dá para a gente realizar isso no simbólico. A gente consegue efetuar isso no simbólico. E tá tudo bem, vida que segue, continuamos plenos. Amizade, família, etc. Só que essa parte sua, não. Só que isso aqui que faz... Não. E a vida segue. Tá? Então eu digo, às vezes chega no ponto de concretizar. Sim, tudo bem. Mas saiba que se você tem esse conhecimento, a gente consegue manejar isso muito bem no inconsciente, tá? E como é que vem esses sonhos, então, né? O que isso indica, essa operação? É separar, cortar, machadar mesmo, né? Fio, relacionamento, situação que te drena, situação tóxica, situação densa, aquele ambiente difícil, aquela pessoa complicada. Não estou dizendo que você nunca mais fale com ela. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, eu vou me encontrar com a fulana, mas é sempre difícil, pesado e tal. Mas ela é minha amiga, eu gosto dela. Tudo bem, sabe o que você faz? Blindagem. Uma blindagem aqui no teu campo. Vai plena e já sabe, você vai com a tesoura do lado. Começou, ai, minha ser viva, quer dizer, ó. Mentalmente, claro, né? Mentalmente, tá? Passa a faca, passa a espada, passa o machado. Pronto. E segue plena, entende? Você fecha os buraquinhos do campo. Você não deixa a tua energia ir embora para aquilo. Agora saiba, isso é inconsciente a maioria das vezes. Então a gente trazer isso aqui hoje à tona, ótimo, próxima vez que acontecer vocês já vão lembrar. Aí o que acontece? Treinamento psíquico, tá? Muito bem. Sonhos com faca, adaga, punhal, espada, cortador, compasso, régua, medida, tá? Cotovelo aqui, já tive paciente que sonhou. Mensuração egípcia, né? Eles tinham essa unidade de medida, né? A pessoa sonhou com o cotovelo. Separatio, né? Então assim, é para separar aquela situação, né? O mais clássico é machado mesmo, faca, né? E, ai meu Deus, e me matou, eu matei alguém. Então, calma, gente, calma, né? É para você se separar daquilo ali, é para você, entende? Pra você cortar esse fio ali, tá bom? Mensuração e comparação no sonho e na vida. Passa a faca, passa o machado nisso aí, tá? Sincronicidades que acontecem, por exemplo, aí eu vou dizer para vocês, trauma. Trauma? Como assim trauma, cara? Gente, trauma que eu trabalhava 18 anos lá atrás. Gente, se você for pensar e olhar do ponto de vista alquímico, basicamente era uma enxurrada de gente que tinha que fazer separate na sua vida e não entendia. Era a mulher que chegava esfaqueada, com o homem lá que tinha dado 3 sacadas nela, crime passional. O que aconteceu naquilo ali no final das contas? Era algo que tinha que, ó, cortar. E a coisa vai até o tal ponto que concretiza. Crítico isso. Crítico. Óbvio que eu cheguei nessa conclusão agora, né? Depois que eu sei de tudo isso. Né? Lá atrás, obviamente, que a gente nem pensava nisso, eu só dava continuidade ao trabalho. Mas exemplo, né? Acidente com faca, quebra de objeto, caco de vidro, né? Como eu falei pra vocês, observa a lesão, porque isso tem a ver com a simbologia do corpo. Lembra que eu falei do dedinho? Cortar o dedo, quebrar o pé, né? Quebramos o pé lá 3 vezes, a família em 3 meses, não é? Bom, problemas articulares também tem a ver com isso, viu? Falando do ponto de vista de sintoma, né? Artrose, né? Aquela coisa, óbvio, né? Tem a parte do nosso HD aqui, né? Do nosso corpinho, que já tá com idade, que a coisa já não tá trabalhando legal, tudo bem, faz parte, né? Mas eu recebo pessoas lá, por exemplo, assim, ó, 45 anos com artrose no joelho, né? Submissão, né? A gente se abaixa para alguma coisa ou quer que alguém se abaixe para a gente, né? Então a gente está pensando aí já no ponto de vista saindo da concretude, tá? Por exemplo, punho, né? Cotovelo é o que nos ajuda a realizar o trabalho, é o que dá maleabilidade para a gente realizar as coisas, né? Então flexibilidade, tá? Tem a ver com isso. Bom. Já falamos do Cristo Cortador, já falei para vocês, né? Então isso já estava escrito lá atrás, né? Está escrito lá atrás. Mortificate, operação da morte, né? Essa aqui que é mal entendida ao extremo, né? E como eu falei para vocês, quando a gente sabe disso, a gente fica, beleza, né? Então, sonho legal, sonho bom, né? Te indicou, morreu, né? Pronto. Então, a operação da morte, que é óbvio, é simbólica, né? É deixar morrer aquelas partes doentes que nos machucam, que nos drenam, aqueles relacionamentos que nos anulam, partes nossas que já não cabem mais. E às vezes essa separate não dá conta, às vezes você tenta fazer aquilo, não consegue. Aí é a questão do deixar morrer mesmo, tá? Os sonhos, geralmente, eles envolvem morte mesmo, tá? É sonho com morte mesmo, amputação, cemitério, fantasma. A outra coisa, relva, às vezes, né? Você sonha com relva, né? Sabe aquela graminha verdinha, começando a querer crescer. Isso é o pós-mortificatio. O espaço já foi
resolvido, né? Aquela morte já aconteceu, tá vindo o novo já é um momento pós, tá? Além disso, sonho com cadáver, como eu falei, caveiras e tudo mais, né? Geralmente, esse momento é um momento de nigredo, né? Quando a gente sonha assim, a gente tá no meio da nigredo. Mas esses sonhos estão dando um apontamento. Estão dizendo assim, ó, é daqui para lá que você tem que ir, ó. Isso aqui tem que morrer. Isso aqui tem que morrer para você continuar. Essa parte sua, controladora, tem que morrer. Essa parte sua que não põe o limite, tem que morrer. Exemplo, né? Então, são N coisas que podem acontecer ali dentro da nossa psique aqui, né? E aí, às vezes, ela pode materializar, como eu comentei um pouquinho antes com vocês aqui, né? São os casos mais críticos. Então, assim, quem lida com isso, né, gente, do ponto de vista clínico, tem que estar muito atento, né? Aí você tem que estar muito atento a isso, principalmente enquanto está lidando com quadros depressivos e etc. Então, esse conhecimento ajuda bastante a gente a ampliar a nossa visão e a tentar orientar, por exemplo, aquele paciente assim, para além do remédio, para além da terapia. Veja, tem coisas que precisam ser trabalhadas, o que o senhor tem sonhado, parari, vai começando a trabalhar aquilo ali, pode ajudar bastante, tá? Agora, quando se tem consciência que isso é simbólico, é o que eu falo, a gente realiza a operação no simbólico e acabou. E acabou, tá feito, tá resolvido ali, tá? Às vezes é com dor, né? E às vezes é sem, né? Bom, por trefátil e purgátil, elas são fases relacionadas a mortificatio mesmo, é uma evolução. São etapas dentro disso, dessa fase alquímica, tá? Existe um período de introspecção nisso aí, claro, né? Isso, vamos dizer assim, apodrece aquilo que já foi, né? Já aconteceu a operação, a mortificatio já foi. Agora, o que acontece? Às vezes a gente sonha, ou a gente se depara com aquilo evoluindo ali, depois da morte. E tá tudo bem. Isso é uma etapa, isso é uma fase, vai passar, tá? E aí, é claro, isso se putrefaz para transmutar em adubo para que o novo vá nascer. Aquilo que eu falei para vocês, igual à natureza. É a mesma coisa. Quem é observador da natureza vai entender claramente isso aí, tá? Nós somos cíclicos, claro, a natureza, assim como nós somos cíclicos, ou mesmo purgar, né? Tornar aquilo pus, expelir, jogar fora, etc, tá? A relva, falei para vocês, a relva com orvalho já é um bom sinal, um sinal que já acabou esse ciclo ali, tá? Isso é um momento de transição dos pacientes que chegam, né? Tem operações simultâneas acontecendo, a gente tem que buscar no concreto e no simbólico e entender para direcionar e reassegurar esse paciente. Óbvio, quando ele está aberto a falar sobre essas coisas, como eu falei para vocês, porque isso não é uma conversa para a maioria dos pacientes ainda, mas eu acho que é uma porta que está se abrindo e que provavelmente daqui a um tempo isso vai acontecer, tá? Coniúnctio, última operação, ó lá, ó, né, a transmutação dos metais lá, ó, tá? Acontecendo ali, as 4 esferas chegando na rubedo lá em cima, no ouro, né? E aqui, ó, coniúnctio superior, o rei e a rainha, o sol e a lua e o grau, tá? Então, isso é a nossa compleição, é coniúnctio superior. É quando a gente está em equilíbrio com as nossas partes. Esse momento é maravilhoso, né? Ele vai e ele volta, é assim mesmo, tá? Em etapas, tá? Coniúnctio inferior, ela vai ter relação com prazeres mundanos, coisas simples, é o primeiro passo do autoconhecimento, você se permitir, tá? Isso é relacionado à dificuldade de entendimento das próprias necessidades, autorrespeito e autorresponsabilidade, é o começo. Coniúnctio superior, energia masculina e feminina, é o casamento alquímico, né? Então, sonhar com casamento, com festa, você é noiva, alguém é noiva, etc. Teve uma paciente minha, que sonhou agora, uma mentorada minha, ela sonhou que ela estava casando com ela, que ela era a noiva, ela era o noivo, ela dava 2 alianças, depois ela estava olhando que ela era... Ou seja, coniúnctio superior. Foi um momento bem difícil para ela. Ela tinha passado por um término de um relacionamento terrível, mas tinha entendido o padrão que já vinha acompanhando há tempos ela, e ela conseguiu quebrar o padrão. Ou seja, aquela pessoa, né, aquela projeção morreu na mente dela uns dias antes. Ela teve um sonho com morte dessa pessoa e relacionado àquilo e tal. E depois ela teve esse sonho do casamento, que ela estava casando com ela mesma, né? Um sonho de coniúnctio superior, tá? É esse equilíbrio. Hoje ela está ótima, está voando na vida e coagulando. Nesse momento ela está coagulando, várias coisas aí. Esse é o casamento alquímico, é a integração do Sol e da Lua, como eu falei para vocês, é o passo definitivo em relação à individuação. Assim a gente está mais perto do nosso self. Casamento, sonho com casamento, sexo, rei, rainha, realeza, né? E aí aqui a gente pode ter alguns problemas, vamos dizer assim, tanto sintomas, sincronicidades, ou mesmo do nosso próprio entendimento, que tem relação com o ânimos e a ânima. Lembra que eu falei para vocês no começo? A dorzinha no pescoço, o ânimos negativo? Aqui é isso. Aqui é esse desequilíbrio que não deixa chegar nesse ponto aqui, tá? Então é isso que a gente precisa entender e orientar, tá? Relação às operações, não existe uma ordem, tá? Que isso aqui é só vamos dizer, é ilustrativo, né? Mas basicamente é uma escada que a gente vai subindo.
É uma escada que a gente vai subindo rumo à individuação, tá? Basicamente é isso. E aqui, ó, o exemplo do solve coagula ouroboros, né, que a gente fala, quimicamente falando, é a cobra que come o próprio rabo, ou o dragão que come o próprio rabo. O que significa isso, gente? Em resumo da ópera, é que as coisas acontecem e desaparecem. Acontecem e desaparecem. Tem um ciclo que vai para uma parte superior, uma instância superior, eu recebo informações, eu trabalho aquilo, eu coagulo na terra, eu trago para o material, eu faço a minha parte, eu resolvo aquilo, etc. E aí eu passo para uma outra etapa onde aquilo vai embora. Aquilo foi, e aí eu vou dar lugar para a próxima instância acontecer. É o que a gente chama, Jung, né, chama da espiral da nossa individuação rumo ao self. A gente vai andando em círculos, só que são círculos que vão subindo e vão se aproximando da nossa espinha dorsal, da nossa coluna, né? Então é isso que acontece na nossa vida, uma vez que a gente entende essas operações e que a gente, né, concorde com isso, acha que isso faz sentido e tudo mais, e segue isso ou não para a vida, ou parte disso, etc., como eu falo para vocês, tá? Então, essas curas psíquicas, eu falo para vocês, o que eu tenho visto no meu consultório, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, basicamente é isso. É uma sucessão de entendimentos, de operações que estão sendo demonstradas, as pessoas compreendem aquilo, elas realizam aquilo, e a próxima etapa vem. Próxima etapa, próxima etapa, próxima etapa. Quando a pessoa está liberta. A pessoa sai do sobreviver e entra no viver. Então, uma das maneiras, uma das ferramentas que a gente utiliza é isso aqui, além das outras, né? Então, isso é uma das coisas que a gente fala dentro dos nossos processos, tá? Não vou entrar aqui vamos dizer assim, em colocações mais profundas, porque eu sei que está todo mundo cansado já aí, né? Mas é isso, né? Não, que aqui eu falo de alguns exemplos, na verdade, mas eu acho que dá pra gente parar agora, e eu sei que é muita coisa, é um conteúdo denso, eu sei, né? Mas o importante é assim, ó, entrar em contato, né? Entender, ou tem gente que já sabe sobre isso, se aprofunda, é só isso. Nesse momento é só isso, não precisa muito além, né? Agora, com certeza, é algo que a gente para e pensa, quando a gente entra em contato com esse material a primeira vez, né? É impressionante, né? Mas é isso, gente. Então, espero que possa ter ajudado de alguma maneira. Muito obrigada por esse espaço. Eu estou muito feliz de poder estar falando isso aqui para esse grupo de pessoas, porque é algo que a medicina tradicional ainda nem começou a entender. Mas eu vejo e tenho para mim que isso faz parte da terapêutica mesmo, né? Do ser humano, de uma maneira geral. Não só da parte médica, do ser humano. Tá? É isso. É isso aí, gente. Obrigada. Muito obrigada.